Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Está começando mais uma vez, para mim e para vocês, Cantinho Cast. No episódio de hoje, nós temos convidado pela segunda vez. Fala aí, Otoshi. Olá, pessoal. Aqui é o Otoshi de volta. Não tão doppelganger quanto eu imaginava, mas estamos aí para falar um pouco sobre os jogos. Maravilhoso. E eu, com ele e sempre o meu amigo Zartel. Se apresenta aí, Zartel. É isso aí. Agora eu vou estar tentando adotar um pseudônimo. Sei lá se eu vou conseguir fazer esse treco. Vamos falar sobre jogos. Não sabemos o que sobre jogos. A base da pauta conseguiu se desenvolver, então tá excelente. Teremos, sei lá, uma conversa meio agradável no meio do programa. Espero que vocês gostem. Vamos aí. Fiquem com este programa maravilhoso. Começa aí, pra falar a verdade, tipo assim, a gente tava falando de jogo favorito e eu tenho um jogo favorito recente. Eu realmente fiquei muito viciado nele, chamado Hollow Knight. Porém, parando pra pensar, assim, eu tive muitos poucos videogames e por mais que minha biblioteca da Steam seja extremamente lotada e eu estou pensando leiloá-la, eu não jogo com muita frequência. Então, se a gente for lidar mais num lado mais nostálgico, eu de fato não sei direito comentar qual seria meu jogo favorito. Eu queria a opinião de vocês pra gente poder embasar nisso. Pelo contrário, mano. Eu acho que exatamente por você ter jogado pouco, os jogos favoritos seus devem ser os mais nostálgicos, né? Porque eu imagino que você não tem tempo pra jogar agora. Eu não jogava realmente com frequência, mas pelo fato de... Tá, então você quer dizer o quê? Que quando você era criança, você não tinha tempo que na verdade eu realmente não tive muitos videogames. Eu acho que meu primeiro videogame foi o Play 1, mas não foi na época que o Play 1 lançou. Tipo, o Play 2 já tava quase morrendo quando eu tive meu Play 1, pra você ter ideia. Se for contar assim, eu nem posso participar dessa pauta, porque a minha vida toda foi assim, velho. Não, mas o que eu tô querendo dizer, eu não tô falando só pelo fato dos jogos antigos quer dizer, dos consoles antigos que eu possuía. Eu tô querendo dizer exatamente do fato de, quando eu adquiri os jogos antigos, eu não tinha muitos jogos. Então, eu não me prendia realmente a muito jogo. Eu joguei, por exemplo, muito Tekken, essas coisas, mas eu não considero isso meu jogo favorito, não. Era o jogo que você tinha. Era os jogos que eu tinha. Aí, por isso que eu falei assim, o Hollow Knight foi um jogo que eu realmente me apaixonei. Tem Borderlands, por exemplo, mas eu queria, tipo assim, ver os jogos que vocês jogaram, se eu acabei jogando, porque também tem muito jogo nostálgico, que nem vocês falaram aí, o Metal Gear Solid 3. Eu não joguei. Porque, por exemplo, o meu jogo favorito foi Final Fantasy V. Eu já devo ter falado isso pra vocês várias vezes quando eu estava jogando LoL. Cara, eu adoro Final Fantasy V, etc, etc. Sabe quando eu fui jogar Final Fantasy V? No emulador pra Play 2. Sério? Ele era de Super Nintendo, velho. Eu nunca tive Super Nintendo na vida. Não, é que nem eu fui jogar os Final Fantasies também no PSP. Eu não cheguei a jogar no PlayStation, no Super Nintendo ou no... Acho que o antigo era o Sega, né, que rodava ele, eu não tenho certeza. E eu gostei muito do Final Fantasy 1. Eu também sou apaixonado pelo Final Fantasy 1. Não cheguei a jogar o Final Fantasy 5, mas eu gosto muito da série também. É engraçado, eu não consegui jogar o 1 e o 2, né? É porque eu acho que você começou pelo 5, a mecânica já era bem diferente. Eu fui bem na parte crua mesmo do jogo. Como eu te falei, eu não comecei no 5 exatamente, eu comecei no 4. Era o 4, 5 e 6. Não, 6 não, era 4 e 5. Eu não joguei o 3, agora eu tô em dúvida. Achei que tu ia falar alguma coisa. Não, agora eu fiquei em dúvida com isso mesmo. É porque, como eu falei, eu joguei no PlayStation 2, que a gente comprou um CD emulador pra PlayStation 2. E nesse emulador tinha jogos de Nintendinho, Sega Saturno, Super Nintendo. E aí, dentro dos 5 mil jogos que tinha pra Super Nintendo lá, tava lá, Final Fantasy V. Eu, cara, Final Fantasy, todo mundo falava de jogar. E aí eu joguei o 4 e o 5 e, velho, eu adoro o 5, eu joguei ele, depois eu acabei esquecendo de jogar ele, depois eu voltei pra jogar de novo do zero, zerei ele, mostrei no Facebook na época, eu acho que eu guardei a cena de zeramento dele pra isso, e caralho, que jogo lindo, velho. O 5 é o que eles andam em robozinhos? Não, esse é o 4 ou é o 6? É o 4 ou é o 6, né? É o 6. O 4 ele ainda é bem medieval. E é por isso que eu adorava Final Fantasy, porque é muito... Eu adoro essa temática medieval. E é por isso que eu já não curti mais tanto de PlayStation. Por exemplo, minha opinião é muito controversa sobre Final Fantasy, porque por mais que eu goste da saga, os meus favoritos são Final Fantasy V e o Final Fantasy Tactics. E todo mundo gosta do Final
Final Fantasy VII, eu nunca consegui jogar. Aí que tal? Vai, não tá sozinho nessa, não. O Final Fantasy VII é muito superestimado, cara. Vou te falar aqui, você não tá sozinho. Ele tem bons gráficos, ele foi o jogo de exibição do PlayStation, mas, cara, a história dele não é assim tão maravilhosa, cara. A questão, eu não concordo nem dos gráficos, velho. Ele pode ter bons gráficos pra época mesmo, mas igual a gente começou aqui, eu sempre fui atrasado com relação à época. Então, quando eu fui jogar Final Fantasy VII, porra, eu já tava vendo os gráficos de Play 3, velho. Como é que eu vou jogar aquela bosta? Cara, eu peguei pra jogar e eu falei, meu Deus, é impossível. Eu tava com o meu Play 3 e eu consegui o Final Fantasy 12. 12? Calma aí, deixa eu ver aqui rapidinho. O da Lightning é o 12. Isso, exatamente. É o Final Fantasy 12. Aí eu comecei a jogar ele e eu tentei zerar, não consegui zerar, porque ele é muito grande, eu só tinha as férias pra terminar, não consegui. Aí quando eu fiz outras férias eu me perdi, eu tive que começar de novo e não consegui terminar de novo. Esse é um problema de Final Fantasy em geral. Tipo, em qualquer Final Fantasy você sofre disso. Se você para o game, você não consegue continuar. Mas aí eu fiquei pensando, cara, eu tenho que jogar todos, velho. Pra eu entender porque, como é que chegou nesse lugar aqui. Porque eu adorava aquela coisa medieval, e agora eu tô vendo a galera no meio de uma cratera, no meio da lua, viajando, usando armas, enfrentando robôs. Cara, que porra é essa? Eles tentaram misturar a história, mitologia, né, entre aspas, por trás do Final Fantasy naquele Dissidia, que eu também joguei bastante no PSP. Porém, eu joguei os Final Fantasies 1, 2, 3, o 6, o 7 eu tentei, mas não consegui. Aí eu joguei o Crisis Core, que é a que conta a história antes do 7. Me apaixonei pelo jogo. Joguei o 8, o 10 e o 13, ou 11. Não, 13, joguei o 13. Aí, assim, o primeiro Final Fantasy, ele é bem RPG padrãozão mesmo. É turno, você só evolui o level do personagem, você só tem as classes que você coloca. Quando ele foi pro 2, por sinal, porque o Final Fantasy ele foi pra substituir, eu acredito que o Chrono Trigger? Eu não lembro se ele era pra substituir o Chrono Trigger, só que quando ele saiu, ele era só um jogozinho mod que a galera, tipo, criou assim, tipo, é divertido aqui, vou programar uma paradinha. E aí... Não. Aí que tá. O Final Fantasy não foi isso, não. Ele literalmente foi pra substituir o jogo porque a Square Enix, que naquela época tinha um outro nome, tava falindo. Então eles jogaram literalmente todo o desenvolvimento da época em cima do jogo pra ver se eles conseguiam criar alguma coisa pra embalar. E conseguiram, de fato, né? Quem ressurgiu com a Square Enix, que não fez ela falir, foi exatamente Final Fantasy. Só que eles tiveram outro pane, foi exatamente no Final Fantasy 2, porque eles começram a mexer na mecânica de RPG. Eles queriam dar uma evoluída, aí eles mantiveram a parte de classes, o grupo de 4 pessoas, porém eles criaram assim, eu detestei, mas é porque é também a dificuldade do jogo. Eles criaram um sistema de evolução da arma. Aí, por exemplo, você tá lá no seu personagem com uma espada, aí ele começa a evoluir as técnicas em espada. Idealmente falando, é uma mecânica legal de evolução, só que também os itens, eles têm características. Aí, por exemplo, você tinha uma espada, mas aquele seu personagem também tem afinidade com a adaga. Aí você matou um chefão lá e conseguiu uma adaga super overpower. Aí você equipa essa adaga, só que teu level é muito baixo de adaga. Aí tu vai lutar com ela é overpower, mas tu erra todo o ataque. Caralho, não consigo jogar. E tu tem que voltar lá pros monstros iniciais pra poder conseguir evoluir o personagem e dar-lhe tempo farmando e escambau a 4 pra você conseguir zerar o jogo. Eu achei isso aí de um certo modo insuportável. Aí eu acabei que eu nem zerei o jogo. Então quer dizer que Final Fantasy foi criado pra salvar a Square Enix e deu muito certo? Sim. Eu não lembro que ele foi feito pra salvar a Square Enix. Eu lembro que ele era um projeto que tinha lá dentro que eles falaram, tipo, lança isso aí. Dá uma roupagem pra isso aí. Mas eu acho que ele não foi substituir o Chrono Trigger, porque eu acho que o Chrono Trigger ele veio um pouco depois do Final Fantasy 1. Cara, o que tinha na época? Tinha aquele... eu era... Porque eu tenho certeza que o Chrono Trigger e o Chrono Cross e o Final Fantasy 4 e 5 acho que são bem próximos da época um deles. Então, tipo, o 1 e o 2 veio antes disso, né? Deve ser o Dragon Quest, então. Sim, pode ser o Dragon Quest. Dragon Quest é antigo pra caralho. Porque ele veio pra substituir... Na verdade, assim, era uma mecânica parecida, mas era pra ser um outro título, não ser, tipo, uma continuação do jogo. Mas, assim, eu não tive esse problema com a parte dele começar a virar muito, como posso dizer assim, tecnológico e tudo mais, porque até nos títulos atuais, com tecnologia, ele ainda envolve muita essa mecânica medieval da história do jogo. Acho bem legal. A minha questão mais é porque eu sempre gostei muito mais da parte medieval. Então, por exemplo, o 5 eu gosto mais do que do 4 e do 6,
6 porque eu preciso confirmar, mas eu acho que é no 6 que eles ficam nos robozinhos. E aí os robozinhos já ficam tipo assim. Você pega o robozinho e a habilidade do robozinho é usar bio. É uma magia de vida. O 4 ainda é bem medieval. Mas eles ficam jogando com essas eras. Que nem acho que é o 10, que é daquele menino que é, tipo, tem um rabo de macaco. Ele tem partes tecnológicas, mas a maior parte do jogo é como se fosse no mundo medieval. Mas desde o início, o Final Fantasy brinca com uma certa tecnologia dentro do jogo, né? E a outra coisa é a liberdade. Uhum. No 5, eu podia criar um personagem principal. Eu nunca pensei no personagem principal tipo como ele, e sim como eu. Uhum. Então eu pegava o personagem principal, não tenho a menor ideia de qual o nome do personagem principal do 5, porque eu dava meu nome pra ele. O primeiro e eu também. Podia fazer o que eu quisesse pra ele. Eu podia fazer ele mago, eu podia fazer ele monge, eu podia fazer ele guerreiro, Dark Knight, eu podia fazer ele mago branco, se eu quisesse. Eu podia mudar qualquer coisa na classe dele. E aí, mais pra frente, você vai jogando com um personagem que ele tem personalidade própria, ele tem história própria, e ele não é mais você, é ele. Você tá jogando com ele, você controla ele, mas as ações são dele, a história dele é tudo dele, e eu perdi um pouco da identidade do Final Fantasy pra mim por conta disso, e é por isso que eu prefiro mais o 5. Sim, até o 5 realmente ele ainda tinha muito essa questão de par e classe, né? Ele não era necessariamente o personagem principal. O personagem principal ele movia a história, mas não necessariamente você precisava jogar com ele. Que nem o personagem, vamos dizer assim, o Hero do Final Fantasy 1 é o Guerreiro da Luz, né? O Warrior of Light. Mas você em nenhum momento joga com ele. Ele só aparecia em cinemáticos do jogo. Acho que até lembro que quando eu zerei Final Fantasy a primeira vez, o nome do meu boneco foi Tsuna, porque eu tava assistindo o anime Katekyo Hitman Reborn. O pior que no Final Fantasy 1 ainda não tinha muito bem essa mecânica de dar nome pro personagem. Você só jogava, né, com as classes. E pronto. Eu jogava com os timezinhos. E aí, Tchalapa, qual o seu jogo favorito? Bom, se a gente tá falando assim de top 3, top 5, top 10, aí eu já não sei, mas assim, com certeza... Então, vamos tentar fazer assim, um jogo que marcou. Então, que marcou, meu irmão, Dino Crisis. Dino Crisis foi um joguinho que me marcou muito no PS1, principalmente porque ele tava naquele estilo de survival. Ele entrou num estilo de survival horror que eu particularmente gostava na minha infância. Quando essa época eu ainda não sofria tanto pesadelo quanto eu sofro hoje. Mas, cara, survival horror nessa época, talvez seja por isso que hoje eu sofro de problemas de pesadelo, porque eu jogava o Silent Hill, Parasite Eve e o Dino Crisis. E o Dino Crisis foi o que eu mais gostei, porque eu gosto de dinossauros, então foi maravilhoso, cara. Cara, nunca joguei Dino Crisis. Qual a história dele? Cara, a história... Conte um pouco sobre o jogo. Meu Deus do céu. Cara, eu lembro de uma galera que volta no tempo para um laboratório e eles estão presos num laboratório que ele é estilo do Silent Hill. Você não tem o cenário em volta, né? É tudo sempre escuro, ou então você está dentro de uma sala para você ver as paredes e a delimitação do cenário. Mas quando você tá meio que entre aspas gigantescas e metafóricas, em espaço aberto, você tá no meio de uma névoa preta, né? E você tá preso nesse laboratório. E aí você tem que, matar dinossauros, que é muito difícil e são velociraptors muito assustadores, enquanto você tenta solucionar o problema do laboratório e, voltar pro seu tempo. Ou é o segundo que eles voltam no tempo, porque tem o lance de voltar no tempo, eu acho que no primeiro ou no segundo. Pior que eu não lembrava desse plot do Dino Crisis, velho, mas era bem assustador o jogo mesmo, velho. Mano, o jogo era muito assustador, mano, porque os velociraptors eram muito fortes, cara, não era muito... E a mecânica era dura, não era muito fácil matar ele. Eu acho que foi o segundo que ficou mais dinâmico. No segundo, realmente, era mais fácil matar dinossauros, mas assim, também os dinossauros eram muito mais velozes, muito mais ágeis. E eles ficavam respaldando o tempo inteiro. Isso era um problemaço. Pô, eu adorava dinossauros. Se bem que eu era cagão pra caramba na minha infância, então acho que eu não jogaria também. Cara, eu recomendaria que você jogasse hoje, porque, claro, quando você joga quando é criança, tipo assim, é um jogo muito difícil, mas assim, eu acho que hoje você não teria problema pra zerar ele, sei lá, em menos de 4 horas, tá ligado? Não é aquela jogatina que você vai passar horas e horas e horas jogando. Ainda tem jogos muito difíceis, velho. Tem. Se a gente falar de jogos difíceis, a gente pode tirar uma pauta inteira só pra isso, velho. Já começa citando Rei Leão. Não joguei esse Rei Leão. Mano, eu tava pensando em jogos difíceis mesmo. Acho que Rei Leão era um jogo de Super Nintendo.
Que eu lembro que eu jogava no Lan House que meu tio tinha. De plataforma? Era de plataforma. Ele não tinha save, né? Não tinha checkpoint nem nada. Você tinha o número de vidas, morreu, começa do zero. Exatamente. Caraca. E aí, pra aquela época, eu nunca tinha visto ninguém que tinha passado a segunda fase do Rei Leão. Era um jogo que na capa mostrava o Simba adulto e ninguém nunca viu esse Simba adulto no jogo, porque ninguém chegava lá. Porque ninguém chegava lá? O Simba sempre morria criança. É isso. Eu imagino que o jogo nem era tão grande assim. Não, o jogo não é tão grande assim, não. Se eu não me engano, eu vi um speedrun dele, atual, e acho que acho que os caras conseguem terminar na speedrun o jogo, sei lá, 28 minutos. Olha aí. É que, assim, tem uma coisa desses jogos que nem... Esse aqui eu só assisti a gameplay, não cheguei a jogar também nenhuma vez. Foi o Castlevania Symphony of the Night. Pô, falou um dos meus. Nunca joguei, mas só de ver, mano, eu já era apaixonado por esse jogo. Que jogo maravilhoso. Eu tenho essa mesma coisa, velho. Eu nunca joguei esse jogo, mas, cara, eu vejo ele e acho muito massa. A arte dele é muito linda. O jeito que joga é muito massa. Agora, o estilo Metroidvania, pra mim, é um pouco complicado, porque eu me perco fácil. Eu adoro o Metroidvania. Ele basicamente ressuscitou o Metroidvania, cara, porque é um joguinho, assim, muito delicioso. Não é o melhor dos Castlevanias, mas, assim, cara, a mecânica dele ficou tão gostosa. Ela é difícil na medida certa, ela é dinâmica na medida certa, ela é... Caralho, como é que é aquela palavra pra você aprender as coisas muito rápido? Intuitiva. Ela também é muito intuitiva, mas também na medida certa. Tem coisas que você só vai ver se você ler revista. Eu lembro que eu comprei uma revista pra jogar esse jogo. Não, e sabe qual a parte mais engraçada do jogo? Ele era o plano B. Ele não era o projeto principal da empresa. Caralho. Eu imagino que o Castlevania não funfou muito depois do 4. O 4 foi, tipo assim, horroroso. Não, então, mas o negócio nem foi esse. Eu vi um vídeo, quando eu tava vendo a gameplay, né, o cara que tava jogando, ele tava falando dessas curiosidades do jogo. Nessa época foi quando bombou, ao mesmo tempo, o GameCube. Eu não sei se foi o GameCube ou se foi o 64. Eu acredito que foi o GameCube, né? Que o Symphony of the Night foi pra PS1. Foi. Aí, nessa vibe, a empresa falou, GameCube é tudo, principalmente no Japão, né? Você pensa assim, mesmo a Sony também sendo japonesa, né? A Nintendo ainda bombava muito mais, né? Tinha muito mais legado do que a Sony, que tinha acabado de lançar entre aspas, né? Que não era o primeiro console deles. Lançar um console. Aí eles falaram assim, esse jogo aqui, vocês vão fazer, mas o cargo principal da empresa vai ser pra Nintendo. Aí pra Nintendo, velho, eles fizeram um jogo 3D, que, tipo, tava naquela vibe desde o 64, né, daqueles 3D horrorosos deles. E vai ser assim, você, tanto é que eles viraram e falaram assim, toda a produção criativa do jogo tá na tua mão, o criador lá do jogo, que eu não lembro o nome agora. Mas ele falou, tá na tua mão, não vamos revisar, não vamos fazer, tá aqui o dinheiro pro projeto, porque tem que ter um pra esse console aqui, mas não estamos nem aí pra isso. Aí, então, ficou literalmente a cargo do cara que era apaixonado pelo título. O cara, então, deu toda a dedicação, por isso que o jogo saiu perfeito. O cara certo no projeto certo. Mas se você prestar atenção realmente no jogo, ele tem muita falha. Um desses exemplos é exatamente o castelo do início do jogo não é renderizado. Aí o cara, ele teve toda a liberdade criativa pra poder criar o jogo do jeito que ele achava melhor. Isso ele foi focou mais na jogabilidade e na história? Da história. Perfeito. Aí ele manteve o 2D, que é o 2D mais estilo Metroidvania, como dizer assim, porque ainda é uma característica, foi sempre a característica principal, né, do jogo, vamos falar assim, né, é exatamente esse Metroidvania do negócio, não um 3D que a Nintendo queria fazer. Mas eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com o Sandman, cara. Quando você dá liberdade pro cara certo criar, é outra história. E o pior é que a história do Castlevania Symphony of the Night nem é boa, né? Tipo assim, eu pessoalmente... Como não? Nem dá pra entender. Treta. É um cara correndo numa floresta que entra num castelo. Aí ele vê um barco chegando no castelo, ele sabe que ele tem que matar. E aí ele encontra uma ou duas pessoas. Ele encontra a morte antes, que diz que ele não pode matar o pai, mas ele vai e mata mesmo assim. Aí ele descobre que tem um cara que tá sendo meio que possuído, e eu nunca entendi por quem, e fica um cérebrozinho rodando em volta do cara, que você tem que pegar um item pra ver o cérebrozinho, e quando você mata o cérebro, você vai pro castelo invertido. Aí você mata o Drácula. E tem uma menina lá que meio que também tá tentando, e eu não entendo, porque uma hora ele conversa com ela e manda ela embora, e é isso. Não tem muita história. É só um cara que foi lá matar o pai, tá ligado? Porque você não sabe ler, então, né? Inglês, exato. Por isso que não tem história. Não tem diálogo, Pedro! Não tem
Tem como não, velho? Ele explica toda essa parada, velho, dentro do jogo. Que ele Então fala explica exatamente aí, que o pai tá... Oi? Fala aí a história do Castlevania, explica aí, tudinho. Não é do Castlevania todo, eu tô falando em específico do Symphony of the Night, porque o primeiro Castlevania... Não, o primeiro Castlevania você pode, entre aspas, falar que não tem história, porque é literalmente o Drácula é um filho da puta, tá tentando dominar todo mundo lá, e o Belmonte vai lá matar ele. Essa é a história do primeiro. O Symphony of the Night, ele é, obviamente, é pra seguir as histórias do jogo, ele vem depois do Blood, sei lá o que, que foi um jogo também que não fez muito sucesso, mas ele vem literalmente na sequência, principalmente se você assistiu o anime da Netflix, é basicamente a história do Symphony of the Night. O Alucard, ele estava dormindo, ele estava aprisionado, mas ele queria ainda derrotar o pai, o Drácula ficou enlouquecido, tanto é que o Symphony of the Night, ele tem, acho que 4 finais. O primeiro final, você luta, na verdade, contra esse carinha possuído que você falou, porque ele era um Belmonte, ele foi o herói da antiga história, e a mulherzinha que você falou aí, que era doidinha que só aparece ali, Oi? A menina verde, ela é verde. Então, a menina verde, ela é a esposa desse herói do antigo jogo. E ela ainda explica que no antigo jogo, quer dizer, no antigo jogo, né? Que na história ele foi um herói, ele já foi, tipo, um dos caras que lutava contra o Drácula e o seu exército e tudo mais. Seguindo isso, você descobre essa parte, porque tem um momento do jogo que você luta contra ele, só contra ele, antes de ir pra luta final do boss. E depois disso, você também descobre que tudo isso não era só um plano do Drácula. Quem tava por trás de todo esse momento era a morte. O Drácula tava ali porque já tinha enlouquecido pelo fato da esposa dele ter morrido. O jogo é muito bom, velho. E sem falar que a produção criativa do jogo é muito boa também. Agora você falar que o jogo não tinha história, caralho. Eu disse que a história não era tudo isso. Não, você falou que não tinha história. Você não lia a droga da porra dos diálogos. Você só ficava apertando o X. Bem cansada. Mas o jogo mesmo em si é bem legal. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Fala. Oi. Com quantos anos vocês descobriram que Alucard era Drácula ao contrário? Cara... Eu acho que... Eu vou te falar, foi vendo Hellsing. Foi vendo Hellsing? Foi vendo Hellsing. Mano, eu descobri isso no Nerdcast. Eu vou te falar. No Nerdcast deles falando sobre o desenho da Netflix. E eu falei, caralho, foi como recente, eu nunca... então. Foi sim, velho. Foi tipo, caralho, como eu nunca percebi isso na minha vida, velho. Eu sempre fiquei com esse negócio de nomes ao contrário, porque meu nome ao contrário é o mesmo. Eu fico zoando os outros. Como eu nunca percebi que é um cara de Drácula ao contrário? É igual o Zob, também na minha cabeça demorei uma vida pra descobrir que o Zob era Bozo ao contrário. Caralho, eu sou burro, meu irmão. Mas eu não tenho muita culpa porque eu não cheguei a jogar também, tanto assim. Aliás, eu não cheguei a jogar, Castlevania, então... Eu também não cheguei, eu vi só gameplay, mas eu admito que mesmo só assistindo a gameplay foi um jogo que eu gosto muito. Mas o do Hellsing que eu tô falando não foi do anime. No anime eu também não percebi. Foi vendo o filme do Hugh Jackman, aquele filme horroroso dele. Ah, tá. De jogos aqui, falou de alguns jogos que te marcaram, mas você ainda não falou exatamente qual é o seu jogo favorito, né? Então, eu não tenho muito bem, porque eu tenho jogos que me marcaram, que foi o mais recente foi o Hollow Knight, ele também é um Metroidvania, porque isso é uma característica de Metroidvania, né? Eu acho que o Lucas ele não consegue perceber isso. Metroidvania tem muita história por trás, mas você tem que ficar perseguindo essa história dentro do jogo. Se você quiser fazer um speedrun só pra zerar o jogo, você realmente vai falar, esse jogo não tem história, porque você não precisa ver, dá pra você zerar um Metroidvania sem conhecer nada. É só você sair correndo, matar todo mundo e zerar. Só isso. Em alguns Metroidvania você usa às vezes você só precisa enfrentar um mini-boss, aí você consegue pular direto pro último boss. Ainda tem esses glitches. Eu gostei muito do Hollow Knight, que é o jogo recente dele, quer dizer, o mais recente que eu gosto, porque, primeiro, você chega simples, né, na história. Eu adorei o fato deles terem usado uma inversão sobre o bem e o mal ser, tipo, sinônimos de luz e escuridão, porque o jogo ele tem 5 finais. No primeiro final, é engraçado, o mundo lá já tá todo morto, né? O ambiente onde ele tá sobrevivendo, tá buscando, né? Investigando, já tá todo morto. Porém, há uma história, ele fala sobre a cidade, fala sobre os reinos, fala sobre o rei, fala da corrupção. A corrupção é o que matou e expulsou todo mundo daquela cidade. Não corrupção política, que nem acontece no Brasil. É corrupção... Era tipo um miasma. Um miasma tá envolvendo o local. É o quê? Miasma, é como se fosse uma
uma névoa, só que tóxica, que corrompe a mente e a alma das pessoas. E lá eles chamam só de corrupção. Aí, quando você zera o jogo pela primeira vez, assim, o primeiro final sem descobrir algumas coisas do jogo, da história mais profunda, né, por que tudo aquilo estava acontecendo, você percebe que essa corrupção foi quer dizer, assim, você tem uma visão diferente do final. A primeira é que o rei, ele criou você é um soldado criado, você não exatamente. As pessoas lá, assim, são insetos, né, todos os insetos usam máscaras e, tipo, essa corrupção invade literalmente o ser deles e todo mundo que você derrota lá, você também não precisa exatamente temer, porque eles já são pessoas mortas, eles, tipo, seres mortos, né? Então a corrupção transformou todo mundo em zumbi. Quando você vai desenvolvendo a história, você vai, por exemplo, procurar o segundo e o terceiro final do jogo, nem o segundo, é mais pro terceiro e o quarto final do jogo, você vê que na verdade isso era um plano de um inseto maior, que no caso lá eles usam a mariposa. E a mariposa é exatamente a luz que eles botam lá, que eles viviam na escuridão, eles estavam nesse plano de tipo assim, tá na vida deles, né? O rei do local era muito bondoso e que o plano dele criar esses guerreiros era exatamente combater a corrupção das mariposas. E você vai lutar contra o deus mariposa e tudo mais, e é bem legal que ele bota exatamente isso. A parte má do jogo, na verdade, é a luz. E você tem, por exemplo, uma arma lá espiritual que você descobre o passado e o desejo desses insetos que sobreviveram a essa época. Porra, é maravilhoso quando você investiga o jogo até o fim. Por isso que eu gosto muito de Metroidvania. E esse é um jogo que, tipo, eu não cheguei a jogar ele ainda. Eu tenho um amigo que ele adora esse jogo. E ele fica estimando pra mim esse jogo de vez em quando na Twitch. E, cara, eu amo assistir, é muito lindo. E ele parece difícil, velho. Parece que ele foi baseado na série Dark Souls também. Mó viagem. Ele é tipo um Metroidvania Souls-like. É bem engraçado, assim. Mas ele não é tão difícil assim quanto parece. Dá pra você zerar o jogo de uma forma tranquila. Tranquilo, assim. Mas sem muito trabalho, vamos dizer assim. Que nem um Dark Souls da vida que eu detesto. Digamos que você vai pegando as manhas. Você vai pegando as manhas. Eu detesto Souls-like, por sinal, né? Eu já vou botar esse ponto aqui. Você não gosta de Souls-like? Não, odeio. Eu detesto Souls-like, velho. Sabia dessa, né? eu acho um jogo ridículo. Tipo... amigo no podcast dele. Eu não sabia dessa. Coisas que você aprende sobre o seu amigo no podcast dele. Eu não sabia dessa, não. Pô, tipo, é uma mecânica de jogo onde você... Assim, a princípio, ele parece um Metroidvania. Você chega num local, você não sabe de porra nenhuma, você não tem nem introdução do jogo, aí, pô, parece interessante. Mas, caralho, tu só se fode. Tu se perde na merda do mundo, tu não sabe o que tá fazendo. O cu do caralho de jogo, velho. O que eu adoro sobre esses jogos da série Souls são os sketches que fazem sobre ele no YouTube. Exatamente fazendo essas zoeiras sobre o jogo. Tipo, o jogador chega lá, ele olha, não, beleza, deixa eu pegar aqui os comandos aqui, porque, né, eu jogo há muito tempo, então os comandos aqui de todos os jogos são parecidos. Então aqui, ó, isso aqui ataca, isso aqui eu faço um movimento com o escudo, tá? Foda-se, isso aqui, isso aqui é rolar, tá, interessante. Vou lá enfrentar o boss, e ele morre. Tá bom, é um pouco mais difícil do que eu esperava. Aí ele morre. Aí ele morre. 50 mortes depois... Tá bom, acho que eu tô pegando manha. Isso aqui, na verdade, é parry. Agora eu entendi o que isso aqui faz. Parry. Aí ele fala, Então, existe um belo resumo que é um comentário lá na própria Steam, velho, falando sobre o estilo Souls-like, no caso Dark Souls 1, né? Dark Souls, velho, é que nem anal. A primeira vez dói, mas depois você acaba gostando. E pra mim, eu penso a mesma coisa, é que nem o pessoal aqui da bunda, velho. A primeira vez eu tenho quase certeza que pra eles foi dolorido, velho. Mas, se ela continua, velho, significa que ela gostou depois. Ou vai ver, ela gosta de sentir dor. E foi tudo mal. Isso aí você deixa pra quando a gente vai falando de fetiche, alguma coisa, tá? Mas quem joga Dark Souls é fetichista, né, velho? Isso é um fetiche, total. Eu gosto de Dark Souls, não acho ruim, não. Dá pra entender por que você é um pouco... Por que eu gosto de BDSM? Porque eu vou pro trabalho com os meus mamilos como é que é a amostra? Que você arranja aqueles ganchinhos pra colocar no mamilo, né? Não entendi, beleza. Secretamente você tem um piercing no mamilo. Um dia e ainda não descobriu. Foda. Zartel, desculpa. Então, no fim esse então seria um jogo mais recente que você consideraria um favorito. Então você acha que você separaria em épocas, talvez? Não, então, favorito eu falei, eu ainda não é exatamente jogo favorito, mas é um jogo que eu gosto bastante. Outro jogo assim que eu posso dizer que eu curti muito e também fiquei numa vibe do caralho. Infelizmente eu não consegui jogar o terceiro porque meu PC
não roda essa caralho, é o Borderlands. Isso eu conheço nada. Conhece, não? Não, só de nome, já vi por aí, mas nada. Ah, é muito da hora. Não é Como eu te falei, eu sou atrasado na vida, então provavelmente daqui a alguns 10 anos eu vou conhecer ele. Porra, Borderlands eu conheci atrasado, tava tipo assim, começando a promessa do 3 quando a gente jogou 1. Que isso, cara, velho, vocês não assistiam TV Play. TV Play, cara, foi lá que eu vi o lançamento do Borderlands, eu achava sério? Eu assistia, mas eu não lembro disso nada. Irado. Play TV. Isso aí, tinha Como Fala Mais Joga. Como Fala Mais Joga, exatamente, isso. Cara, eu adorava Como Fala Mais Joga. Se um dia a gente for pro YouTube, eu quero ressuscitar essa parada. Genial, a gente vai ter que fazer isso. Claro que a gente vai fazer, cara, é muito bom, mano. Pedro Paulo já mostrou as habilidades dele aqui de jogar e falar, né, então é de boa. Tem que chamar o cara de Zartel, cara. Tá bom. PP, então, já mostrou as habilidades dele aqui, né? E você conta outra parte, porque eu tô repetindo pra você poder cortar. Foda-se. Nada, filho, vai ficar assim, caguei, velho. Só vai, tipo, não vai ter esse espaço da gente ficar respirando. Agora, sobre jogos mais recentes favoritos, aí eu tenho um que, na verdade, é uma saga. Monster Hunter. Isso aí o pessoal elogia bastante também. Adoro Monster Hunter. O primeiro que eu joguei foi pra PSP, que eu peguei o PSP emprestado com o meu vizinho, o Zé God. E aí eu joguei o Freedom Night. Meu amigo, velho, naquela época eu pegava o PSP, jogava, eu joguei pra um caralho. E aí ele pegou o PSP de volta e apagou meu save, fiquei muito triste. Caralho, que filha da puta. Não é que filho da puta, porque ele teve que resetar o cartão de memória lá pra poder desbloquear o PSP. Salvar a parada, velho, não é um joguinho. Pois é, então, aí a segunda vez eu peguei o PSP do primo dele. E aí, depois de jogar nós dois. Aí a gente ficava jogando, eu joguei pra caralho, joguei pra porra mesmo. E depois que a gente tava travado numa parte lá que a gente já tava o máximo que a gente conseguiu fazer, e só os dois a gente não conseguia enfrentar o monstro, que a gente descobriu que tinha como jogar em AD Rock Party, que era o quê? Você instalava um software no PlayStation 3 e você se conectava com pessoas do mundo pra jogar contigo. Aquilo pra mim foi uma coisa tão genial que eu pensei, como é que isso não existia antes? Como é que ninguém tinha pensado nisso? Isso aqui é o Hamashi da época. Como é que ninguém pensou nisso antes? 007 GoldenEye. Aí o que aconteceu? O meu primo, o primo do Eligod resolveu vender o PSP dele. Aí eu salvei, eu tenho o save daquele jogo até hoje no HD antigo aqui. Inteligente. E esse foi o primeiro jogo que eu joguei, mas e olha que eu não joguei muitos jogos da série, porque a maioria era pra consoles da Nintendo e a verdade é que eu nunca tive console da Nintendo. Só jogo essas coisas da Nintendo ou como emulador, ou quando eu vou na casa de alguém e a pessoa tem. Cara, mas eu jogo 2 e jogo World. Pois é, o World eu acabei baixando pra PC, mas eu joguei sozinho porque todo mundo pra jogar no videogame, né? E não é tão legal jogar sozinho. A verdade é essa, Monster Hunter é um jogo excelente pra jogar em grupo. Mas pra jogar sozinho, você joga, você se diverte, mas cansa. E atualmente eu tô jogando o Monster Hunter Stories. Ele tem uma mecânica um pouco diferente. Ele tá mais pra Pokémon, por exemplo, de Monster Hunter. Você enfrenta os monstros, você caça os ovos deles, você cria e vai evoluindo seu monstro. Legal, velho. Bom, massa. É bem diferente. Ele é pra Nintendo Switch. Aí eu tô jogando no emulador. Sim. Se eu fosse ter que dizer assim, um jogo que... Pior que a gente, tipo assim, a gente tá mais uma pauta de jogos que fizeram sucesso e a gente jogou 30 anos depois. Um jogo assim, que eu gostei de jogar, o primeirão mesmo, mas eu não sou muito fã da saga, haters gonna hater, mesmo que eu ainda fale muito e jogue muito a versão atual de celular, é Pokémon. Pokémon, eu não sei se vocês sabem, mas... claro que vocês não sabem, né? O PP sabe. Mas na faculdade a gente jogava pra celular, a gente fazia torneio e tudo, e só depois de muito tempo que eu fui descobrir que eu que iniciei essa saga de galera jogando Pokémon no celular. Sério? Porque eu trouxe o meu Game Boy pra faculdade e o pessoal viu e ficou, caralho, Pokémon, saudade, não sei o que, e aí resolveram começar a procurar emulador e achar no emulador pro celular pra jogar. E aí eu não sabia disso, eu joguei um pouquinho só no Game Boy Advance, porque eu tinha o Game Boy Advance, só que eu não tinha o jogo
Pokémon. E bem mais pra frente eu fui comprar ele no Mercado Livre. E aí eu tava na faculdade já, eu tava jogando, levei pra jogar na faculdade. É um portátil, é pra isso que serve. Todo mundo jogava com o Nintendo DS, mas tava lá, eu lá com o meu Game Boy Advance SP. Verdade, o pessoal tinha o Nintendo DS. E aí o pessoal ficou, caralho, Pokémon Ruby, que doido, Pokémon Esmeralda, nossa, que saudade, não sei o que. E sem eu saber, sem nada do tipo, completamente afastado de mim, começaram a jogar no celular. Depois, sei lá, um ano que foram me mostrar e falaram, não, bora aqui, tá jogando no time, não sei o quê, que eu entrei e depois que eu fiquei sabendo dessa história. O Yoki me contou. Caraca, eu não sabia também que foi tu que começou, não. O que eu também virou um vício lá na nossa época, e esse eu vou falar, eu gostava muito de jogar. E era a melhor parte, na verdade, eu acho que era tiltar o Pacheco. É o Yu-Gi-Oh! Qual deles? O Yu-Gi-Oh! Acho que ele é de Game Boy Color. Eu não sei. Ele é de Game Boy Advance, que sabe jogar. Game Boy Advance. Esse eu gostava de jogar, velho. Eu fazia os decks, aí dava pra gente. Aí, acho que foi a segunda vez, assim, que eu tive realmente certeza de que o anime ensina porra nenhuma, velho. Tudo tá errado, velho. O anime, ele fala assim, não, foda-se as regras. É. Eu tenho uma carta, eu vou jogar essa outra carta, só porque essa carta é bonitinha, essa outra carta vai ficar mais forte. É isso. Não, então, isso já começa exatamente quando ele lançava Trap Card, velho. Ele lançava Trap Card, tipo, sem botar em campo. Ele falava, foda-se, agora eu tenho uma carta armadilha. Tipo isso. Não, isso depois melhorou no anime, porque ele depois passou a colocar em campo. E as pessoas ficavam tipo assim, ele tem uma carta armadilha lá no campo, será que é uma armadilha mesmo? O que será que aquilo ali faz? Vou ter que arriscar. Oh não, era uma carta armadilha, eu ativei. Uma carta virada para baixo e eu termino minha jogada. Clássico. Claro. Não, sério, era muito errado. Que nem a luta dele do próprio Yugi contra o Joey. Aí ele, tipo, bota assim, agora você vai usar o Mago do Tempo. Aí, mas você não sabe, porque minha carta meu Mago Negro pode se transformar no Mago Ancião e ele tem conhecimento de todas as Trap Cards. Eu tinha essa droga dessa carta no jogo. Não Porra, fala nada disso, velho. Nem nada disso, velho. Não. No anime, a questão do Mago do Tempo, ele faz o tempo passar e as criaturas envelhecem e ficam mais fracas. Só que o Mago Negro, ele é um mago. Quanto mais tempo passa, mais sabedoria ele ganha. Então, com o passar dos anos, ele deixa de ser o Mago Negro, ele vira o Sábio Negro. E aí, por conta disso, ele tem um efeito especial. Aí, acaba ganhando. Não, mas tipo assim, em quesito do negócio, o Sábio Negro, ele é muito forte, a carta. Só que, porra, nem fudendo. Tipo assim, o Mago do Tempo usou o Time. Se você não tiver a carta na mão, velho, acontece porra nenhuma. A única coisa é que a carta vai sumir, porque não deu. É tipo condições, velho, que nem você fazer fusão, velho. Se você não, quer dizer, invocar a criatura. Se você não tiver uma criatura de 4 estrelas, eu acho. Quer dizer, 4 estrelas você consegue invocar. Tem que ser mais de 4 estrelas pra você sacrificar uma pra invocar. Não, 4 estrelas, se ela for especial, acho que você tem que sacrificar já. Acho que 3 estrelas. Sim. Não, então, tinha essas regras. Aí você vê o Kaiba botando o foda-se na mesa, literalmente, né? Com 3 dragões brancos de olhos azuis. E cagou, assim, literalmente pra tudo que tá acontecendo dentro do jogo. E ainda joga de polimerização em seguida. Mas se comparar anime com os jogos, Pokémon também, né? O Ash derrotando o Pikachu do Ash derrotando o Onix com choque do trovão. Vai tentar fazer isso no jogo. Você precisa de um Pikachu no level muito mais alto pra conseguir um negócio assim. É verdade. Cacete. Você contar que tá no anime, tipo assim, o chão está molhado, agora o cara vai levar choque, independente de eu acertar o choque. O cara tá voando, o cara foi jogado pra cima, então ele vai cair aqui automaticamente e vai levar um choque porque, né, só mirar o choque ali. No anime tem essas coisas que não daria pra fazer igual no jogo. Mas, por exemplo, eles corrigiram isso no jogo do Yu-Gi-Oh!, a parte, pelo menos, do Sábio Negro, fazendo com que, pro Sábio Negro aparecer, você tem que fazer a fusão do Mago Negro com o Mago do Tempo. Aí meio que justifica a entrada dele. Mas pra isso você precisa ter a droga da carta na mão, né? Você precisa ter a carta. Não, a carta do Sábio Negro não, mas você precisa ter a carta de polinização e as duas cartas, uma em campo e a outra acho que você tem que jogar. Não é, muito tempo. Mas o que me lembra é que tem um jogo de PlayStation 1 do Yu-Gi-Oh! Que também é excelente, que eu acho que é o Forbidden Memories. Exatamente, Forbidden Memories. Esse eu não lembro. Cara, esse jogo nesse jogo do PlayStation que eu via a emoção de jogar Yu-Gi-Oh! E que me deu vontade de jogar Yu-Gi-Oh! Na vida real. Eu não sei porquê, mas esse jogo era realmente muito bom. Ele tinha os bonequinhos. Ele tinha as regras, era tudo bonitinho, ele tinha as cartas bonitinhas. Só que aí você colocava o monstro e aparecia uma pequena animaçãozinha do monstro. Nada tipo muito espalhafatoso igual no anime, mas era muito lindo de se ver aquilo na época. Eu lembro que você não precisava ter carta de polimerização, você podia combinar cartas à torta e à direita. Naquela época tinha umas coisas meio esquisitas, você combinava umas cartas. Você simplesmente falava, quero combinar tal e tal e tal carta. Aí assim, ele botava as cartas uma do lado da outra, aí ele jogava a carta pro lado. Se
se ela combinasse, elas giravam e faziam um monstro. Se não combinasse, ela jogava a carta pra fora da tela e você meio que perdia uma das duas cartas. Porque tinha algumas regras de combinação, acho que tinha a ver com o tipo de monstro, eu não sei, eu era do tipo de cara que chegava pro jogo e falava, vim com 5 cartas na mão, beleza, combina as 5. Aí eu via quais combinações fazia, resetava o jogo no botão e falava, agora sim, eu sei que essa carta combina com essa e que faz essa. Legal, vamos agora. E pior que eu nem joguei muito ele, porque na época eu não tinha PlayStation, então eu jogava o meu padrinho tinha PlayStation e a gente jogava na casa dele. Eu jogava no LAN. Minha tia tinha uma LAN, como é que era? Chamava? Fliperama. A gente chamava de fliperama, mas assim, não tinha máquinas de flipper, né? Só tinha videogame. Só tinha PS1 e Nintendo. Mas a gente na época do meu tio também tinha um, acho que a gente chamava de fliperama também, não era LAN. Ah, não! Pera aí. Começou como fliperama porque ela só tinha os videogames, mas depois virou uma locadora de videogame, porque ela também alugava os jogos. E aí, locadora barra flip. Aí a gente ia lá e jogava, era muito da hora. Cara, eu gastei uma grana na loja da minha tia. Falando em fliperama, velho, esse meu tio, ele tinha esse fliperama e eu joguei por anos Top Gear sem saber que era Top Gear. Poxa, caraca. Porque eu não sabia o nome do jogo, porque na época, sei lá, eu era pequeno e eu era burro. E aí eu só falava, põe pra mim aquele jogo do carro lá, velho. Beleza. Aí colocava o jogo do carro e jogava o jogo do carro. Claro. Tá aí, desses jogos mais tradicionais, eu gostava muito do que eu joguei naqueles emulador de arcade, era o Cadillac Dinossauro. Caralho, ele era tipo um jogo beating up? Aham. Nossa, esse jogo. Nossa, eu adoro esse jogo dessa época, velho. É muito bom, velho. Eu não encaixaria como favoritos, mas eu adoro o jogo dessa época. Eu também Eles são adoro muito divertidos pra jogar. Primeiro, eu sempre gostei de jogos cooperativos. E normalmente esses jogos, ou no fliperama, você pode jogar com 2, 3 ou 4 pessoas, dependendo de qual máquina for. O Cadillac e Crocodile dava pra jogar com 4 pessoas. Sim, era muito divertido, velho. Caralho, era muito bom, velho. Se eu fosse ter que dizer outro jogo assim também que me marcou, desses que era antigo e eu só fui jogar uns 5 ou 6 anos depois, foi o... Caraca, peraí. É o terceiro jogo da saga. E ele também é bem famoso. BioShock Infinite. Não joguei também, mas esse eu tenho na Steam. Me deu branco agora, velho. BioShock, ele também é tipo thriller? O primeiro é thriller. O primeiro é scary. Eu fui jogar depois. Putz, velho. O filme é... Quer dizer, o jogo é bem assustador. Qual a história de BioShock? Cara... Então, vai, Lucas, vai. Quer dizer, te lá. Tem um farol no meio do oceano e um cara vai pra lá num avião. E tudo que ele sabe é que ele tem uma carta, né, pedindo pra ele Would you please come to visit me? E aí ele tem que ir pra esse farol. O avião... Pera, na carta tinha esse sotaque russo, né? Não, aí que tá. No primeiro jogo, a carta não é pra esse farol. O avião cai no meio do oceano e cai por coincidência nesse farol. Ah, é por coincidência que ele cai lá? Por coincidência que ele cai lá. O que, na verdade, ele faz a missão e vai lá através da carta e chega de barco e tudo mais, é o Infinite. O Infinite é o que ele chega lá numa missão. BioShock. Eu não joguei tanto assim o Infinity, não. O meu PC não era tão bom. Mas esse é o início, porra, do jogo. Então... Mas eu não passei muito mais do que o início, não. Eu achei a menininha lá, a Elizabeth. Acho que é. Tá, isso é a introdução do jogo, mas e a história dele, o decorrer dele? Então, o Infinity e o... Pra falar a verdade, ninguém sabe como é que o Rapture, de um certo, entre aspas, assim, de um certo modo, foi criado. A cidade... Não, é porque... O quê? Foi um truta, foi o... Como é que é o nome do cara? Caralho, eu esqueci o nome do cara. Eu também, pra lembrar a lore de BioShock 1 e 2 pedir muito de mim, principalmente quando eu joguei os DLCs do Infinity. Mas o... Caralho, velho! Não diz o homem, não diz o homem de Moscou, não diz o homem do Estado, não diz o homem de Deus, eu escolho... Caralho, meu nome é... Eu esqueci! Não é possível! Indústrias Ryan. É o Ryan... Caralho, como é que é o sobrenome dele? Ryan...
Vai lá, tô esperando. Pode ir, fica à vontade. Você vai me dar esse tempo, Pedro? A minha dúvida, vocês estão falando o nome de quem? É do personagem principal? Não. É o cara que construiu a cidade debaixo d'água de Rapture. É, que tem essa diferença. Andrew Ryan, caramba! Quase não foi, meu Deus do céu. Então, aqui tem essa diferença. Ah. Tem no BioShock Infinite, a cidade é Columbia e ela é em cima, no céu. No Infinite mesmo, você descobre que Rapture já tava toda corrompida do jeito que tava nem no primeiro jogo, quando eles chegam lá. Caralho, Aí então, o mundo é um mundo normal, só que eles vão pra um local que é um local totalmente viagem, tipo uma cidade no céu. Ou isso é normal no mundo dele? Não, não é normal não, a cidade é extremamente criada. Não, então, o primeiro jogo, ele começa assim, exatamente, o cara ele tá fazendo uma viagem normal, só que o avião cai, e ele é tipo, o único sobrevivente desse avião que caiu, e ele encontra essa ilha com farol. E, velho, não sabe como vai sair de lá e tudo mais, então você começa a investigar o farol. Só que esse farol, quando ele entra, tem tipo umas inscrições e vai mostrando, né, assim, um pouquinho de o que tá acontecendo, mais ou menos, assim, o que tá acontecendo lá nesse meio. Tem um elevador. Aí ele encontra um elevador, e esse elevador desce, ele não sobe pra parte de cima do farol, né, como você imaginaria, vamos dizer assim, mas ele desce. E lá, tipo, a cena de entrada é bonita pra caralho, mostra uma cidade, os peixes passando. Tem aí tem uma apresentação de Rapture. Uma apresentação de Rapture que o cara do podcast não, do rádio fica falando contigo. É, o Andrew Ryan. Não. Então, é porque, vamos falar, assim, eu não zerei o 1, joguei muito pouco, não vi gameplay e assim, faz muito tempo, então realmente não lembro muito. Eu acho que eu não tinha nem chegado a saber que esse cara criou Rapture. Quando você começa o jogo, ele não fala que é o criador, ele só vai explicando como é que é a cidade, que ali é a utopia que ele criou, quer dizer, que existe lá dentro e tudo mais, só que tá tudo na merda. Tá. É o liberalismo elevado, exacerbado ao limite. Por conta de uma filosofia chamada utilitarismo da menina russa lá que escreveu o livro A Revolta de Atlas. Isso eu não sabia. No Infinity, no caso, ele tá indo fazer essa missão exatamente pra resgatar essa Elizabeth. Não sei se o nome dela é Elizabeth. Eu vou cortar essa parte, mas eu vou dar uma pesquisada só pra não pegar feio, né? Foda-se tudo que a gente já falou de errado aqui, mas essa parte tem que ficar bonitinha. BioShock Infinite, eu tenho que admitir que foi um jogo que eu gostei bastante da lore. Eu poderia fazer um podcast só sobre isso. A gente pode, se quiser deixar pra gente fazer depois, não vejo problema. Bem, eu como cara que não conhecia, poderia até começar a jogar pra gente ver isso também. Por mim tá tranquilo, então a gente pode deixar pra falar literalmente a lore depois. Que vamos lá também, tem certos jogos aqui que eu comentei que nem Borderlands. Borderlands eu não falei porra nenhuma da história e pra mim também é um que vale muito a pena fazer um podcast. Eu só quero entender o que é o bicho da capa do BioShock. Parece um Nautilus do LoL. Big Daddy. É uma sentinelazinha que existe na cidade de Rapture depois que ela ficou muito violenta. A galera começou a saquear e pilhar de uma maneira muito agressiva, então foram criados esses bichos para proteger umas criancinhas que produzem no próprio corpo delas uma substância chamada Ivy, que dá superpoderes para as pessoas. E aí esses Big Daddies são criados para proteger as Little Sisters, que saem por aí coletando o sangue da galera e levando para uma indústriazinha para produzir mais Ivy. Essa empresa americana? Não, Oi? O Andrew Ryan era um industrial americano. Não, a empresa que criou o jogo mesmo. É a 2K, mas a 2K ela não é necessariamente americana. Eu acho que o estúdio de BioShock foi da Austrália, não tenho certeza. Verdade, é Boston, Austrália. Não, é porque Big Daddy e Little Sister, fiquei pensando, será que é japonês isso? Não, mas combina bem com os australianos, usam bastante isso mesmo. Tá bom. Que nem, por exemplo, o BioShock, ou quer dizer, o Borderlands. Borderlands também é da 2K. Isso que é uma parte engraçada. A 2K é uma empresa grande, todo mundo acha que é uma empresa só, não, mas ela tem várias sedes. Ele só não teve outro jogo depois do Infinity, porque a sede, eu acho que foi a sede da Austrália, faliu. Aí, mas tem relatos que vai ter o 4. Eu acho que teve na E3 do ano passado, ou desse ano, não tenho certeza, jogaram assim no vento, vai ter o 4, vai achar 4, foda-se, tá aqui. Half-Life 3 confirmado, entendi. Vai ser algo mais ou menos assim. Não tô levando fé. Oi. Não tô levando fé. Não, isso aí, cara, isso foi que nem Borderlands. Borderlands, depois do fiasco do pre-sequel, o pessoal também falou que a franquia tinha morrido. E ficou, o quê? Uns bons 7 anos, eu acho, que sem ter jogo. E teve o 3, agora, recentemente. Principalmente que eles estão querendo rever... Não, Lucas, você também ficar tipo...
Quer dizer, Tilápia, você ficar... É chato pra caralho, né? Se fosse assim, não era pra ter Matrix 4, porra. Eu não acho que tinha que ter Matrix 4, não, cara. Aí você entrou no ponto, Pedro. Não, eu não... Ó, de novo. Eu não estou falando se deve ou não deve. Eu estou falando que faz e não faz. A empresa, se ela vê que o fandom quer, vai fazer, velho. Isso aí é independente da sua opinião de... Fandom não sabe o que quer. Fandom não sabe o que quer, já dizia Steve Jobs aí pra concordar comigo. Ninguém sabe o que quer, cara. Não para com essa porra aí de ficar dando atenção pra um bando de Zé Ruela que não faz ideia do que quer da vida. Vai trabalhar, cara. Deixa em paz. Então sai da porra do podcast, caralho. Cacete. Tu também quer ficar... O cara vive falando da indústria da massa que move os negócios. A indústria quer ganhar dinheiro, velho. Eu quero? Poxa, o que eu mais quero na minha vida, Pedro Paulo, é dinheiro fácil. Eu não tô falando de você, seu mongoloide. Eu tô falando da 2K. Hã? Eu não tô falando de você, mongoloide. Eu tô falando da 2K. Produziu o BioShock 4 obviamente pra ela ganhar dinheiro. Vai ser que nem o Cyberpunk. Vai ser que nem a desgraça do Cyberpunk, velho. Todo mundo queria aquela porra, vendeu pra caralho como o pessoal comprou e foi uma... Quer dizer, fala que o plot é bom, mas mecanicamente o jogo ficou uma merda. Mas mesmo assim vendeu pra cacete, velho. A minha dúvida é simples. Lançando o BioShock 4, vocês comprariam? Com certeza. Não, eu não compraria. Mas por que tu não compra nada, caralho? Eu que joguei o Infinity, joguei o 1 e o 2, mesmo que não completos, eu compraria. Que nem eu fiz com Borderlands 3. A droga do meu PC não roda, mas eu comprei a merda do jogo. Então, Tilápia, deixa eu corrigir minha pergunta. Você jogaria? Cara, jogaria. Eu jogaria, mas assim, eu não daria dinheiro pra isso. Tipo assim, tô aqui, eu não tô fazendo nada, tá de promoção na Steam a 5 centavos. Beleza. 5 centavos não fazem tanta diferença assim pra mim. Vou lá, dou um dinheirinho pra eles, jogo a parada e, tipo, vamos ver. Justíssimo. Então, você não concorda com a questão da necessidade do jogo, mas você acha que o jogo seria bom a ponto de você querer jogar ele? Não, eu não acho que seria bom a ponto de eu querer jogar ele. Eu acho que não vai ser. Eu já estou apostando de que não vai ser. E pra mim, nem precisava ter. Não precisava, cara, porque é um jogo... Cara, o primeiro, ele é muito bem amarrado na história dele. Não precisava sequer ter um segundo. O segundo já é, sabe, aquele meio cansado, meio... Vocês tentaram fazer uma história aí, eu vi o que vocês tentaram fazer, mas assim... que vocês queriam mais dinheiro do que contar uma boa história. Aí veio o terceiro. O terceiro, eu não conheço a história, porque o gráfico dele era muito bom e eles apelaram muito para uma jogabilidade, né, animada, épica, excepcional. Não. Então eu não cheguei a jogar, mas eu sei que tipo assim, ele é realmente muito bom. A galera fala que ele é bom. Não, eu tô falando da sua ideia, que eles apelaram para uma animada e o negócio... Não tem nada a ver, mas beleza. Continue. Né? Quando você jogar um de novo, você vai ver que eles só investiram ali na jogabilidade. Mano, o primeiro... Nada a ver, velho. Aí, Lucas, aí esse é o problema. Você não jogou o terceiro, aí por isso... Tá, Tilápia, você não jogou o terceiro, aí agora você quer botar toda a sua culpa do 2 pra falar que não há necessidade de um 4. Isso... Cara, mas o terceiro é o Infinity? Oi? O terceiro é o Infinity. Porque eu só ouvi falar do Infinity, velho. Acho que ele, pra mim, foi o mais conhecido. Então, mas... De longe é o mais conhecido. De longe. É por isso, só que como você não conhece a lore e você quer botar, tipo, todo o desejo de um público com a vontade da empresa querer criar e você falar que não vai dar certo, velho, você também, assim, sinceramente, qualquer empreendimento que você queira envolver, você não vai conseguir fazer. Não, desculpa, mas essa... Não, Tilápia. Não, eu tô falando, é porque você também querer botar toda essa sua descredibilidade no jogo, sendo que você não conhece também toda a história do jogo, é errado. Não, vai ser errado, Lucas. É errado, Tilápia. É errado. A menos que eles vão fazer uma jogabilidade mais épica do que o terceiro, uma história melhor do que o primeiro, não vai valer a pena, vai ser só... É errado. Se fosse assim, não era pra existir Lara Croft até hoje. E não devia mesmo não, cara, não devia. Depois porque você não jogou. Você não jogou. Lucas, Tilápia, agora eu vou ter que discordar, velho, porque eu concordava contigo, porque eu joguei o Lara Croft na época do PlayStation, bonitinho, o PlayStation 1 lá. E na época, eu até achava o jogo um pouco difícil, mano, naquela época. Mas ele era difícil. E aí, tipo assim, eu não concordei muito quando falaram que ia relançar, e aí tem até um filme no cinema, e eu fiquei tipo assim, mas caralho, eu joguei, mano, e meu Deus, que jogo lindo, velho. Que jogo maravilhoso esse jogo do Lara Croft. Exatamente, velho. Mais uma vez. Eu fico feliz de eles terem discordado de mim, velho. Esse Lara Croft que vocês estão falando
foi um bom jogo. Eu joguei, eu comprei. Mas vocês estão esquecendo que entre esse jogo e um jogo ruim, teve o 2, teve o 3, teve o Dark Angel, teve o Anniversary, teve o Underworld e teve mais um, até chegar nesse daí. Cara, a franquia Lara Croft já passou por muito altos e baixos até eles fazerem um jogo bom. Mas que os caras... Não, mas aí de novo. Fizeram um jogo mais ou menos no segundo, fizeram até um jogo legal no terceiro. Cara, de novo. Zatel, acho que eu entendi o ponto dele agora. Ele não, olha só, ele não quer o... Eu entendi. O BioShock 4, não, eu entendi. Porque ele sabe que se tiver o 4... Peraí, calma aí, deixa eu falar. Deixa eu concluir. Cara, você ter projetos ruins acontece. Eu não estou falando disso. Mas agora você falar que a indústria não pode nem tentar criar alguma coisa, é errado. Não, é isso cara, que você tá... Não, você tá falando isso. Você está falando isso. Cria só um chama de BioShock. Ponto final. Você tá falando isso. Porque se fosse a mesma coisa, não era pra ter Borderlands 3. E teve. Inclusive, por que o nome de BioShock? Porque BioShock vai remeter pro primeiro. Eu vou dizer de novo. Não, porque o nome. Ou história como o primeiro, ou uma jogabilidade mais épica do que o terceiro. Senão você só tá me dando a mesma coisa. Eu não preciso da mesma coisa, já tá lá. Aí eu volto e jogo o primeiro jogo. Não, a história é tão boa. Lança o BioShock 4. A história não é tão boa quanto o primeiro. Beleza, eu podia jogar o primeiro. Lança o BioShock 4. A jogabilidade não é tão boa quanto o terceiro. Beleza, então eu jogo o terceiro. Viu que eu te falei que ele não lê a droga da história? Mas a questão, o BioShock é o jogo favorito de quem aqui? Não, o jogo que eu gostei muito. O Infinity é um jogo que eu gostei muito. Ele começou como Survival Horror. Ele começou com um FPS de Survival Horror. No segundo, ele partiu para uma ação muito mais forte do que partiu do que ficou no terror, né? Do primeiro jogo. O terceiro é muito mais ação do que terror. Eu acho que não chega a ter quase nada de terror no terceiro jogo. Tem terror. Mas, quase cara... nada. O primeiro Você acabou de falar que não jogou. Tem terror. Pelo amor de Deus. Pera. Agora... Não é no terceiro que o cara tá andando debaixo da água assim, de repente ele só vê a sombra do negócio muito grande. Tem um clipe muito famoso na internet, que ele tá no monstro gigante, ele não, e ele só volta. Cara, o primeiro é muito assustador. Ele, tipo assim, ele começou nessa. Só que assim, quando foi pro segundo, eles apelaram com um pouco mais de jogabilidade, com um pouco mais de ação, sabe? Aquele tipo, vamos sair daqui? Aí, no terceiro, eles abandonaram. Não tem terror, assim, que nem tinha no primeiro. E aí, apelaram com uma jogabilidade boa. O que foi bom. É legal, é divertido. Mas... se eu for repetir isso de novo, vai fazer o quê? Vai ter história. É isso que eu quero, caralho. Mas aí talvez não seja uma boa história. Mas foda-se. Se eles não tentarem, velho, eu quero descobrir a história. Pelo menos se eles tentaram fazer alguma coisa. Então, caralho, se vai fazer uma boa história, faz um... Foda-se, então lança. Mas não tem livro. Eu queria ler, mas não tem. Mas tem livro contando a história do jogo do 1 e do 2, não é a história de continuação. Porque ninguém vai pagar um bom roteirista pra escrever um bom livro sobre um jogo... mais ou menos. Ai, Jesus amado, caralho, tem vezes que puta que me pariu, velho. Ai, Jesus. De novo, eu tô falando. A indústria, porra, que nem eu tava falando do Hollow Knight. Se você pegar e fazer a porra do speedrun no Hollow Knight, você pode falar, a mecânica é bonitinho, o jogo é bonitinho, mas não tem, mas pronto, zerei. Mas caralho, tem história no jogo. Que nem eles vão fazer agora o Silk Song, velho. Porra, eu vou jogar, velho. Eu vou jogar porque eu quero conhecer mais da lore do jogo. BioShock, eles vão fazer um jogo. Caguei pra mecânica, eu quero jogar, velho. Eu adoro a lore do jogo. É isso que eu tô falando. Se os caras não tentar, velho, tipo, não vai ter mais nada. Se eles têm a oportunidade de tentar, que eles tentem. Aí você também quer ficar falando, não, a indústria não pode, eles são proibidos de criar porque não tem necessidade. Claro que tem história pra contar. Deixa eles contarem. Porra nenhuma. Encaixa aqui o som do ratinho. A história tá lá, tá bonitinha, tá redonda, tá tudo certo. Nota pro editor, colocar aqui o som do ratinho. Do ratinho? Eita! Você é muito hater, velho. Não tem como. Não tem como. Você também quer lidar. Se fosse a mesma coisa, não era pra ter tido o Symphony of the Night do Castlevania. Não importaria, porque não teria. E aí, ponto final. A gente só ia ficar do tipo, seria bom um novo jogo do Castlevania. Seria. Não tem. Vamos jogar Hollow Knight. Pronto. Estaria tão feliz quanto eu estou agora. Mas não é só você que existe no mundo, né? Seu egocêntrico. Ai, Pedro. Que me importa o resto do mundo, né, cara? Eu tô muito preocupado que com o depressivo do Japão tá pensando porque ele precisa ter a dose diária dele de Final Fantasy, de Castlevania.
inferno, desgraçado. Já entendi o seu ponto sobre a questão da indústria. E já falei do jogo mais recente, o Zartel acabou de falar do jogo mais recente também, apesar de que o Bioshock não é tão recente assim. Mas, e quanto a você, Tilapia, qual seria um jogo recente que você gostou muito de jogar? O buraco no peito dele, porque ele não tem amor a nada. Recente, cara, até 10 anos atrás, porque Bioshock é 2007. Até 10 anos atrás, até 2011, cara... Não, Pia, eu joguei bons jogos acho que até 2013 e até 2014 eu joguei bons jogos. Cara, se for pra falar um atual, e eu nem sei se é tão atual assim, eu vou dizer Gears of War. Do Xbox? Sim, principalmente o terceiro jogo da série. O terceiro jogo da série foi muito bom, acho que foi um excelente encerramento. Podia ter acabado aí. Na verdade que eu não conheço ninguém que tem Xbox, então mas o Gears of War, eu sei que ele é famoso, por causa da internet. E eu joguei ele numa feira de ciências. Teve uma vez em algum lugar, não lembro onde é que foi. Eu joguei, eu achei, caralho, que coisa sensacional esse jogo. Só que ninguém conhece no Xbox, então nunca vi ninguém jogando. Eles iam fazer um remake aí do primeiro jogo. Se você não jogou o primeiro jogo, tenta ver aí esse remake que vão fazer aí, vão fazer a atualização dele. Mano, o primeiro jogo é muito bom mesmo, assim, mecânicazinha deliciosa. O primeiro jogo é de que ano? Cara, eu não faço ideia de quando é o primeiro jogo, cara. Eu joguei o primeiro jogo, ainda tava no ensino médio. Gears of War 2006. Caralho, então foi o primeiro que eu joguei. Foi o primeiro que você jogou? Foi, porque foi na feira de ciências do colégio. Olha aí, cara, ele era muito da hora. A mecânica deve estar meio atrasadinha, mas assim, ainda vale muito a pena. Caralho, velho. Pensar que já tem o 5, né? Agora, se você jogar o primeiro, mano, vai e joga o terceiro, cara. O terceiro é um fechamento assim, porra, muito bom. Muito bom mesmo. Ah, mas não devia ter o 3. Não precisava, não. Não, precisava não. Claro que não. Até porque o segundo jogo só saiu pro 360. Eu acho que ele saiu só pro 360. Não tem computador, não tem emulador, não tem nada. Eu acho que ninguém nem sabe que teve o segundo jogo. Só quem realmente tinha um Xbox ali e conseguiu comprar o jogo. Que nem o... Viu? Mas aí era só pra jogador de Xbox, aí não precisava ter o terceiro, viu? Não precisava, sem necessidade. Baseado nessa história, em qual Final Fantasy tinha que ter parado? Qual Final Fantasy tinha que ter parado? Eu vou te falar... No 1, porque não precisava ter mais depois do 1. Podia ter parado fácil no 10. Depois do 10 ali, a mecânica ficou um pouco preguiçosa, cara. A galera não inovou muito mais, não. Então precisaram de 10 jogos, então, pra você achar que precisava parar. Não tem... É porque eu também não joguei muito no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu jogava tipo assim, tá com o CD aqui, eu tô com 1 hora na LAN. Beleza, vou rodar aqui. Não tinha... Exatamente, por exemplo, Gears of War 2, só pra Xbox, muita gente nunca jogou, então tem gente que já começa pelo 3. Não, muita gente só joga o 3, cara. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes a pessoa gostou tanto e queria uma continuação, tipo um 4. E aí, pra ele, o Gears 4 e o Gears 5 são só 3 jogos em sequência. O terceiro encerra muito bem. De novo, o terceiro encerra muito bem. Aí é fome de dinheiro. Não precisava de pai de Marcos Filho. Ninguém queria saber dessa história. O terceiro encerra e é bom. E ele encerra no auge. Quarto foi assim, vai ter o 4. E tem o PS4 vindo aí. Vamos ver. Aí atualiza uma mecânicazinha aqui, uma mecânicazinha ali, um gráficozinho aqui, um gráficozinho ali. Mas é isso. Não é muito melhor que o terceiro. E também não é mais inovador do que foi o primeiro. Era só PS4? PS4? E os caixistas agora estão se revirando, né? Você tá maluco, velho? O 4 não saiu pro PS4, não? Olha aí. Gears of War é exclusivo da Xbox. Exclusivo da Xbox. Ele é exclusivo? Por isso que eu falei que eu nunca vi ninguém jogando. Pois eu jurava que ele tinha saído pro PS4. Eu pensei que deveria, mano. Se ele tivesse saído pro PS4, ia ser foda pra caralho. Eu tenho certeza que quase todo mundo ia jogar, velho. Mas é Xbox, né? Ninguém tem Xbox. Deixa eu ver aqui. Gears. Caiu aqui. Bom. Essa parte que deixar. É isso mesmo, saiu só pra Xbox One. Ele saiu pro PC também? Você entendeu porque que eu tenho tanto. Que eu tive tanto hate nessa conversa agora, né? Eu só ri, velho. Pra mim é perfeito, nessas coisas aí. Aí você vai ter que colocar as musiquinhas
um metal pesado nessa parte do tradição, vai ficar muito doido. Embucado ali, foi bem tranquilo. Tudo que envolve tipo, o egocentrismo e o umbigo do Tilápia é difícil de discutir, velho. Sabe por que eu ri, velho? Porque você também gosta de tiltar o Tilápia, então tava muito engraçado ver você tiltando. Não, eu tiltei, velho, porque o cara quer falar de uma coisa que acontece, e eu fico feliz por a indústria algumas vezes fazer isso, e não tem necessidade. Então, o fato da minha paixão e de muita gente ter essa paixão e da indústria corresponder a essa paixão, não tem necessidade, né? Pois é, você tem uma paixão tão grande que eu acho que esse sim é um jogo favorito seu. Mesmo que você fale não, mas eu tô falando que, não necessariamente, porque nem eu joguei, que nem eu usei de argumento exatamente o Lara Croft. Eu joguei o Lara Croft, ele ficou maravilhoso, mas eu não zerei. Não é exatamente o estilo de jogo que eu gosto. Porém, eu acredito que quando a indústria tenta reviver alguma franquia antiga, porque eles acreditam que aquilo possa dar uma boa história, se vai dar certo ou não, aí acontece. Não vejo problema nisso. Mas se eles tentam, pelo menos, pô, eu acho isso muito bom. Aí agora falar que não tem necessidade, velho. Tá, tem um jogo então que eu quero saber a sua opinião sobre isso, que foi a saga Devil May Cry, que era um jogo muito gostoso de jogar, muito divertido. Foi um dos primeiros hack and slash, né? Foi. Os primeiros eu não sei, mas sim, ele hack and slash, ele é muito bom e antigo. Mas quando teve o reboot dele, que lançaram no DMC, o que vocês acharam? Cara, eu vi o primeiro trailer dele e eu fiquei com gosto de tipo assim, será? Será que isso aí vai dar certo? Será que esse é o Dante que a gente tá precisando? Peraí, mas esse reboot que você tá falando é o de cabelo curtinho ou... É o de cabelo curtinho, o DMC. O DMC? É o cheirador de combustível. Eu vou te falar, quando eu vi o trailer, eu pensei exatamente o oposto do que você pensou. Eu pensei, puta que pariu, tão cagando a porra do jogo, mano. Que merda de Dante é esse, velho? Ai, meu Deus. Que droga. Fizeram Dante emo aqui, velho. Meu amigo do céu. Eu vou te falar que se eles tivessem ido nesse quesito aí, eu acho que eu teria tido um pouco mais de vontade de jogar o jogo, mas eles cagaram, eles viram a opinião da galera e refizeram o jogo. Fizeram outro jogo, mas porque o Dante era pra ser muito mais doidão. Tem um trailer lá que ele tá loucaço na cocaína. E aí ele meio que libera os poderes dele quando ele tá muito loucaço. Eu falei tipo assim, cara, eu não sei se eu vou gostar disso aí não, mas quando eles botaram um pé atrás por causa de crítica dos fãs, aí... Você tá falando do DMC mesmo? Você tá falando do DMC mesmo? Aquele Dante de cabelo preto e curto? DMC. Ele tá preso numa cadeira, todo loucaço, e tem uma câmera assim, rodando. Isso não é o DMC não, velho. Isso não é o 3 não, velho? Esse é o 3. Isso não é o DMC não. Bota aí o trailer DMC, coloca assim, tipo, primeiro trailer, primeiro teaser. Tô falando. Tem ele full loucaço numa câmera, numa cadeira, gritando, e aí tem uma galera perguntando, tipo, qual é seu nome, e aí ele... Cara, eu não lembro muito mais, que tem uma hora que ele voa e dá um force push estilo Star Wars, quebra uma galera na porrada, a arma vira um chicote, e aí de repente ele tá fumando no final do trailer numa estátua. Cara, era muito ousado o que eles queriam fazer. Ninguém lembra desse teaser? Caralho, só eu! Calma, tô assistindo agora. 2 minutinhos, rapidinho. Eu vou até mandar pra tu pra ver se é isso que você tá falando mesmo. DMC, Devil May Cry Official Debut Trailer 2010. Calma aí. Cantinho. Ele tá queimando um bicho com cigarro, tá mó tirando uma onda, filha da puta. É esse aí que eu mandei no Telegram? Cadê aqui? Deixa eu ver. É, esse aqui, ele começa queimando um bicho no cigarro, e aí ele sai correndo, dá um force push, dá uma porrada forte no chão, a arma se transforma. Mas a vibe do jogo é essa mesmo, velho. Ué, mas era isso que era pra ser o DMC, só que ninguém gostou. E aí fizeram outro, refizeram. Não, mas é isso. Tá, entendi o que quer dizer. Porque não continuaram essa saga. Não. Voltaram ao anterior, verdade. Voltaram, tipo, não, ninguém gostou. E é isso que eu quer dizer, tipo assim, quando eu vi a primeira vez esse DMC, eu falei, meu Deus, estragaram o Dante, meu Deus, fuderam tudo. Eu joguei o jogo e o jogo é ótimo, velho. O jogo é muito bom, velho. E aí, baseado nessa, que eu fico tipo, será que se tivesse levado a opinião, tipo assim, de uma pessoa como eu, e falava, velho, que jogo bosta. Não, levaram. Poderia não ter feito esse jogo, velho. No entanto, mudaram o jogo inteiro.
Cara, e assim, eu falei, porra, eu não vou levar fé numa galera que muda de opinião só por causa que alguns haterzinhos falaram alguma coisa. Tipo assim, porra, pelo menos tem a culhão de lançar a parada aí, o Dante Full loucaço aí, queimando o anjo no cigarro e... Ah, não. Se for pela tua ideologia, não era nem pra ter lançado. Não era nem pra ter iniciado o projeto, porque é desperdício de dinheiro, não precisava. Mesmo não era não. E fizeram. Não. Ah, você tá se contradizendo agora também. Pelo amor de Deus. Não precisava lançar. Fizeram e aí falaram, vamos fazer merda, porque a galera tá reitando. Porra, velho, a galera não tinha nem culhão de botar um projeto na mesa e falar, tá aí, foda-se a sua opinião, toma aí, era isso aqui que eu queria fazer. Para de reclamar e joga. Aí, mas não fizeram. Fizeram outra coisa. Falaram, não agradou. Não agradou o fã. Não é o nosso Dante. Antes tivesse feito ele loucaço de heroína. Gostou do teaser aí, ô Toshi? Como eu falei, é a mesma vibe do jogo. É, a mesma vibe do jogo. Ele começa bem loucão, ele começa no trailer lá, e aí ele vai pro limbo, uma viagem, tipo, cara, que porra tá acontecendo? E aí as pistolas dele estão penduradas juntos com o sutiã da garota que ele ficou na noite passada na PQP, porque por algum motivo, quando vai pro limbo, as coisas ficam tudo distorcidas. E aí o seu primeiro objetivo é ir lá pegar as armas pra começar a meter bala nesses bichinhos anjos. Exatamente, no parque de diversão. Você tem que enfrentar, você joga uma galera numa montanha, num gira-gira lá, você tem que fazer uns pombozinhos de ficar jogando a galera pra cima. O tutorial, você tem que jogar muito massa. Joga a galera pra cima, tem que fazer não sei quantos movimentos pra cima, aí depois tem que fazer não sei quantos force punches, aí depois tem que puxar uma galera com a espada. E aí, sabe uma coisa que eu gostei bastante desse jogo, que depois, agora eu tô em dúvida se foi depois ou se foi na mesma época que eu joguei, que ele tinha a vibe de as armas angelicais e as armas demoníacas, e outro jogo que eu adoro nessa mesma época, que também é hack slash, é o Dante's Inferno. Mas esse era um pouco assustador também, né, velho? Tinha acontecido umas coisas no Dante's Inferno que você falava... não era pra criança, né? Mas, pô, a gente já não era mais tão criança também. Eu não nem joguei esse jogo, tá louco. Só de vir num dos ciclos lá, o barulho de bebês chorando no inferno com... não. De foice. Pois é, vem os bebezinhos de foice, você tem que ficar matando eles, velho. Falei, você tá pirado, eu já sofro de muito pesadelo normalmente. Pra que eu vou fazer isso comigo mesmo? Já que eu tenho esse problema com choro de bebê em jogos de terror mesmo, velho. Tem jogo que eu parei, tipo assim, parei, já era, acabou o jogo, nunca mais vou chegar. Acho que foi eu acho que o último que aconteceu isso foi o Layers of Fear. Não. Que eu tava jogando no PC, de boa, é um jogo de terror, mas tipo assim, olha assim, isso aqui eu não sei o que vai acontecer aqui agora, vai ter um jumpscare. Aí tinha um jumpscare, sabia que tinha um jumpscare. Beleza, jumpscare. E aí eu tô passando de boa assim, a tela começa a ficar assim, de repente choro de bebê, não, velho. Aí, não. Foda-se, Alt F4. Se fosse só o choro de bebê, filho, estaria tranquilo. Pra mim o choro de bebê é o mais foda. O jumpscare, eu fico puto com o jumpscare. As coisas de terror e horror eu vejo de boa, mas o choro de bebê eu não tenho a menor ideia do porquê, mano. Aquilo me dá uma coisa, uma agonia fodida. Então, agora falando de jumpscare mesmo. Então, caralho, eu esqueci um que é espacial e de terror também. É o Dead Space. Eu tava com Dead Cell na cabeça, mas é outro jogo. Pô, completamente outro jogo. Dead Space também, o que vocês acharam? Ele foi um clássico também. Cara, eu não consegui jogar, não. Eu acho muito assustador. Eu não achei ele exatamente tão assustador, mas por causa dos jumpscare dele, a gente já fazia sessão na casa do meu vizinho, juntava 5 caras pra gente ver, pra gente ir revezando o jogo, assim, até alguém morrer. E, cara, era muito divertido. Era igual jogar Slender. Às vezes a Brad fez que era um jogo bem melhor do que o Slender, porque tinha uma história bem melhor e tinha jogabilidade mesmo. Era jogo. Isso é verdade. O Slender era só pra gente ver os nossos amigos se burrando. Mas isso aí também, tipo, leva na criatividade, vamos dizer assim, igual do Half-Life. Half-Life. Cara, eu acho que o Dead Space ele lançou moda. Depois dele, eu acho que não tinha mais esse negócio de menu flutuando, quer dizer, o jogo pausa pra você olhar menu. Depois do Dead Space, mano, é menu interativo. É jogo, enquanto você tá olhando o menu, é barra de life num lugar onde você sempre consegue ver, ficava ali na armadura do personagem. Cara, ele foi revolucionário. Isso ninguém nunca vai tirar do Dead Space. Daí, o que eu tô falando assim é porque o Dead Space de fato, né? Alguns jogos antes do menu interativo, foda era quando tu entrava naquela sala de boss, né? Que você realmente aí não conseguia mais fazer nada, né, no jogo. Aí fodeu. Mas temos muita coisa assim também.
A gente falou de jogos favoritos, jogos que marcaram, e sabe que jogos que a gente não falou de jogos que a gente mais jogou? Tenho certeza que vocês, por exemplo, na época do fliperama, jogaram muitos jogos de luta. Tenho certeza que na época dos videogames a gente jogou muito jogo de futebol. E, cara, esses jogos a gente joga pra caramba. Eles nunca estão nos favoritos, velho. Aí que tá. Eu não jogo muito jogo de esporte, não sou muito fã. Mas de luta, por exemplo, você falou que jogou Tekken 3. Não, eu gostava, que nem na verdade, aí que eu achei até estranho lá pra não ter citado, foi o caralho das espadas lá. Das espadas Soul Calibur? É, exatamente, esse aí. O único jogo que eu joguei era um jogo grátis que tinha na PS3, você baixava lá. É porque eu tinha top 3, assim, da vida, né? Soul Calibur não é um jogo, assim, na minha vida, assim. Eu joguei... Por isso que eu não queria falar de jogo favorito. Eu também não tenho um top 3, eu não tenho um jogo favorito. Eu acho muito difícil citar alguma coisa favorita, assim. Você falou jogos favoritos, você não quer aceitar, não é isso. Ninguém falou de Crash, né, velho? Crash Bandicoot. Bandicoot ou é Bandicoot? Bandicoot, eu acho. Não sei, porque a gente era criança, a gente falava tudo errado mesmo, então... Eu falava só Crash mesmo, pra não errar. Crash. Cara, eu tive, né, o Crash 1, 2 e 3 no PlayStation, mas o meu favorito da série foi o Crash Team Racing, que é Crash Team Racing. Era basicamente os bonequinhos com os kart bonitinhos. Muito da hora. Exatamente, era que nem Mario Kart, velho. Só que... cara, eu adorava aquele jogo, era muito bom. O Crash tinha fases, ele tinha umas... Exatamente, você tinha a história pra poder fazer as fases e liberar os personagens. Ele passava por todos os personagens, passava por todos os cenários, era da hora. Não, é que assim, se eu tiver que falar alguns outros jogos também que eu joguei fora de época. Eu sou muito fascinado no The Legend of Zelda. Eu zerei, de fato, só 3 títulos. Eu zerei o Ocarina of Time, A Link to the Past e o... Caralho, eu esqueci o nome agora. É o Twilight Prince. Eu zerei só esses 3. Mas mesmo assim, ainda sou muito fascinado no mundo. Eu fico muito triste de não ter condições de comprar o novo pra poder jogar a Breath of the Wild. Diferente de você, eu não zerei nenhum deles. Eu sou chonado nos jogos, eu não zerei nenhum deles. Porque o que eu mais tinha vontade de jogar era o Force Words. Nossa, esse é do Game Boy Advance. Exatamente, né? Ele vem junto com algum do Game Boy, que eu cheguei a jogar bastante no emulador. Só que o Force Words só dá pra jogar se você tivesse linkado com outros Game Boys. Sim. Ele era tipo um jogo extra que vinha junto. Muita pessoa elogiava do Game Boy o Minish Cap, que é o chapéu dele é tipo um pássaro. Não, isso eu não vi, não. Minish Cap? Sim. Eu conheço de nome, mas eu não vi. Esse aí, tipo, o pessoal elogia muito, muito também. O outro que eu tenho vontade de jogar, mas também ainda não joguei, foi o Majora's Mask, que é o outro extremamente conhecido. Majora's Mask não é o do 64? O do 64 é o Ocarina of Time. Eu não sei se ele também faz parte do 64. Aí eu não tenho certeza. Outro título também da Nintendo que eu joguei bastante, e esse é de luta também, é o Smash Bros. Tá. O Majora's Mask ele saiu pra Nintendo 64 primeiro, depois GameCube, depois o Wii e o Wii U. Realmente, ele era do 64. Que eu lembro do gráfico que, tipo assim, era meio estranho, e aquela lua assustadora, fodida, pela primeira vez nos gráficos 3D, né? Aquela porra era assustadora. Roubaram do Soul Eater. Não, Soul Eater veio depois, né? Não, o Soul Eater roubou. Tem a mesma lua e eles têm aquela lua com... Ah, não, eu sou o que fica rindo desse jeito. A lua só sorri e sai sangue da boca dela, sabe? E tipo, se eu não me engano, a história do Majora's Mask é exatamente que a lua tá caindo na Terra, é isso? Eu acho que eu tenho uma parada aqui. Porque eu lembro de ter visto em algum lugar, tipo, o final de que é isso, a lua cai e você perdeu. Cara, eu acho que é como se tivesse um tempo, você tipo, tem um certo tempo pra completar as missões antes da lua cair. Aí se você parar nesse tempo, a lua cai. Pô, se for isso, é bem interessante o jogo mesmo. Eu não conheço a história, mas se for isso, realmente é bem massa. E assustador, né? Eu sei que a cinemática dele é assustadora. Já viram a cinemática dele? Já. E é isso que é uma parte engraçada, se você quer dizer. O Ocarina of Time é um jogo que eu gosto muito pela história, mas eu ainda não sei como o 64 foi realmente um videogame de sucesso. Porque, puta que me pariu, que porra feia do caralho. Mano, é porque foi revolucionário na época, velho. Igual a gente tava falando aqui, velho, o gráfico de Play 1 era uma bosta. Mas era melhor do que o do 64. E é por isso que muitos dos jogos de Play 1 que fizeram muito sucesso, eles ainda não utilizaram 3D muito pesado. Eles usaram ainda plataforma, eles usavam, por exemplo, Metal Slug, velho. E quando usava aquele 3D, era aquele 3D 2D que tava aquele enjoo maldito, né? Nossa, alguns jogos tinham visto um pouco isométrico, mas... Eu pensei em botar o Metal Slug como jogo favorito, porque eu realmente joguei muito um. Ele é muito bom também. Sadaço, eu joguei. Cara, eu baixei ele pra PS3 ano passado.
Eu Eu descobri que um deles eu não tinha jogado. Eu fui jogar ele ano passado. Qual? Acho que foi o 3, que eu tinha falado. Eu acho que eu tinha jogado. Eu tinha pra PlayStation o X. Me falaram que o X era a mesma coisa do 3. Só que não, velho. O 3 é mais difícil. O 3 é o que eles lançam um raio com a boca quando eles viram zumbis. A granada é um raio com a boca. No X também tem isso, mas é um pouco. A história é um pouco diferente. Tipo, o final é um pouco diferente. E eu, cara, não sabia disso. Eu achava que. Me falaram que era a mesma coisa na época. E eu acreditei. Caraca. Falando sobre a parte do Majora's Mask de jogo que tem um tempo pra você completar as missões, vocês conhecem outros jogos assim? Eu consigo pensar em um ou outro, mas... Cara, tem se eu fosse ter que dizer, e o nome do jogo já entrega isso, é 30 Half Minutes Hero. Ele é um jogo que literalmente você tem 30 segundos pra poder você concluir as missões do jogo. Mas assim, não é 30 segundos todas as missões do jogo. Aí, dependendo da dificuldade, ele aumenta um pouco esse tempo. Mas é um jogo literalmente que você tem tempo pra completar. Aí ele é um RPGzinho 2D, assim, safado, mas é bem divertidinho mas de jogar. O que acontece se você não completar em 30 segundos? Você perde. Então mas eu queria dizer não. Eu quero dizer, é um jogo Passa parte da história. Tipo, você completar a história no tempo lá, certo, bonitinho, acontece uma coisa. Senão, vai pro outro lado. Não, lá não. Lá sabe que jogo que acontece missão. isso, que eu acho muito foda? Acho que é o Mega Man X7. Deixa eu ver, o X5 é a história do Sigma. Eu acho que é o X6 ou o X7? Não, o X6, acho que é o X6. Que eles estão... você tem 7 dias antes da colisão da estação espacial lá com alguma coisa. E você tem que derrotar tais chefões antes de 7 dias. Cada vez que você entra na missão, passa um dia. Então, se você falhar naquela missão, você perdeu aquele dia. Caralho! E aí, no final, se você consegue a missão, se você consegue fazer as coisas bonitinho, você enfrenta o vírus do Sigma. Se você falha na missão, o Zero morre. E você enfrenta o vírus do Zero. Caraca. Isso é muito massa. Eu achei, caralho, na época eu não tinha percebido isso, porque a gente sempre terminava a missão, porque a verdade é que eu jogava com os primos e eles eram super viciados. São muito longos. Inclusive, abraço pra vocês se estiver assistindo aí, viu, Elis Bernardo? Não, mas isso aí, eu acho que também vale muito por exemplo, a idade certa que a gente tem pra jogar certos jogos. Que tem jogos que a gente, vamos dizer assim, joga na emoção, mas ele dá um significado diferente se a gente jogar um pouco mais tarde, eu acredito. Aí eu não sei. Que nem, por exemplo, o próprio Mega Man X. Cara, o Mega Man X, se a gente só jogasse, era um jogo divertidinho, ele tem um público infantil muito bom, mas se você ver a história dele, a história dele é emocionante, é muito bom o jogo. Cara, eu cheguei a ver algum anime do Mega Man. Alguém lembra? Cara, tem muito antigo isso. Eu acho que tem, velho. No anime, com certeza, deve ter. Eu tô chutando que é anime porque o Mega Man é mais famoso, né, na Ásia, ele não é tão... o estilo dele não é estilo de anime, não, mas sim, eu acho que ele é um anime porque eu imagino que ele seja de lá. Mas eu lembro de ter visto um filme. Não, acho que você tá confundindo com... Não o Mega Man, é o outro do menino brinquedo lá. Astro Boy? Não, tô falando de Mega Man mesmo, porque a história é a mesma do Mega Man X, que no filme ele enfrenta o... assim, o Mega Man ele é jogo. Tudo que foi criado depois dele foi baseado no jogo. Sim. Isso aí é certo, mas filme eu realmente não conheço. A questão vocês estão falando do desenho do Mega Man ou Mega Man X? Porque, tipo, ou Rockman X, porque na verdade tem uma certa bagunça com essa relação do Mega Man ou Rockman X. Aparentemente Rockman é aqui, mas lá no Japão Rockman originalmente não é. É alguma coisa boa. É o menino azul com um canhão na mão e um cachorro. Um cachorro vermelho. Tá, então esse é o Mega Man original. Então, tem um desenho desse filho da puta. Eu vi alguns episódios. Sim, que no desenho ele absorvia o poder dos bichos tocando. Tinha uma barrinha do lado do blaster dele, né? Tinha uma coisa assim, eu lembro de dois episódios. Aí, de novo, a gente vai contar por de desenhos da infância. Eu fui ter cassete pirata que vinha cheia de episódios de desenhos aleatórios. E aí, uma dessas fitas tinha um do Mega Man. E ele tinha esse cachorro maldito e ele ia lá viver umas aventuras lá e enfrentar uns bichos lá. E aí, você tá falando, eu lembro desse desenho também, e ele realmente tinha esse blaster que tinha uma barrinha que carregava. Então, ele enfrentava os inimigos, ele derrotava, depois ele chegava lá, encostava nos inimigos e enchia o blaster dele. E aí, o blaster conseguiria usar o mesmo ataque que os inimigos. Então, por exemplo, tem um cara lá que atirava tesouras. E aí, ele absorvia o poder de atirar e começava a atirar tesouras também com o blaster cannon dele. Nossa. Pra mim, você meio que descreveu o Kirby, vai. Mas pode ser Kirby também. É bem isso,
É bem isso mesmo. Tá tudo em casa, tá tudo em casa. E essa é a história do Mega Man. E aí, o Mega Man mesmo, quando começou o jogo, começou também dessa forma. Você era só assim, e aí quando foi pra série X, que aí se passaram vários anos depois desse Mega Man. Qual é o nome desse personagem? Não sei, velho. Eu realmente joguei muito pouco Mega Man. O Zero? Não. Mega Man clássico. Inclusive, depois teve o remake dele, né? O Mega Man Battle Network. Sinceramente, não lembro. Teve, que na verdade o Mega Man era um bichinho de bolso, tipo um Tamagotchi. Ah, isso aí foi até vendeu muito brinquedo disso aqui no Brasil. Vendeu, porque tipo, inclusive na época eu achava a ideia ser sensacional, você ter tipo um bichinho de bolso mais virtual, porque a tecnologia já era bem melhor do que Tamagotchi, que você pudesse fazer as lutas igual o Mega Man. E pra mim aquilo era muito foda, só que não foi bem. Eles realmente venderam igual o Tamagotchi. Poderia ter sido bem melhor, mas... Mas porque também, assim, o público do Brasil, que gosta muito mesmo desses negócios, né? Porque eu lembro que eles tinham um negócio também que dava pra você, tipo, mudar, trocar ou batalhar, né? Alguma parada assim com ele. Você podia trocar, você podia equipar a parte de outras pessoas, mas aí é como se fosse cartas. Era um jogo meio de tabuleiro com cartas, só que digital. A história do Mega Man X se passa bem depois dos eventos de Mega Man, mas no desenho que você comentou, tem um crossover dos dois. Tipo, o Mega Man X, ele vai pro passado, ele encontra o Mega Man. Da hora. E, inclusive, tem algumas teorias que a série Mega Man, tanto a original quanto a X, termina com a vitória do vilão. Caralho. Porque ainda diz que é o mesmo vilão de Mega Man, que no primeiro Mega Man, acho que Dr. Willy era o vilão. Cara, tinha um naipe meio Robotnik no Mega Man. Tinha uma coisa... Não, mas ele tinha mesmo. Era o Eggman. Não, o Eggman é o Robotnik mesmo, né? Esqueci. Mega Man clássico. Tá, Dr. Light é o que criou o Mega Man, beleza. Que cria Rock and Roll. Ah, por isso que ele é chamado Rockman, porque na verdade o nome dele era Rock. Roll era aquela menininha lá. E Willy é o rival dele, que eles eram colegas de trabalho, mas ele discordava de como a tecnologia robô ia afetar o mundo. O que acontece? O Willy acreditava que os robôs iam dominar o mundo. E aí ele era contrário ao Dr. Wily criar uma inteligência artificial, um robô com inteligência artificial avançada como o Mega Man. Só que aí ele é meio bocó. E aí a ideia dele, pra mostrar que os robôs vão dominar o mundo, é ele fazer robôs entrarem, enlouquecerem. Começa assim com as coisas dele. E ao longo da série ele vai evoluindo e ele vai fazendo robôs cada vez mais fortes, mais fodas, mais fortes, e acaba fazendo um robô parecido com o Mega Man. E dizem que quem criou o Zero na verdade foi o Dr. Willy, porque na cena do Mega Man, quando aparece a primeira vez o vírus, não sei se vocês sabem, mas o Sigma vírus, o Sigma ele era um cara do bem, ele foi enfrentar esse Maverick que apareceu lá, que era o robô, e acabou que era o Zero. O Zero, ninguém sabe a origem dele, ele acordou e ele tava lá. E aí na hora que o Sigma foi acertar um cristal que tinha na cabeça do Zero, o cristal ele brilhou com um W, e aí o cristal se quebrou com o Sigma acertando, e aí o Zero deixou de enlouquecer, ele voltou ao normal, ele já apagou, mas voltou. E nisso o Sigma sumiu. E aí depois disso o Sigma aparece sumido. E aí todo mundo chama de Sigma vírus, mas aparentemente esse vírus foi originado do Zero, e esse vírus tinha um W e todo mundo acha que... E todo mundo não. A teoria diz que isso é na verdade as memórias, ou então a mente do Dr. Willy, que ele antes de morrer transformou no vírus pra continuar os planos dele. Cacete. Viu o que eu falei da parte de a certa idade pra gente jogar os jogos? É basicamente isso. Acho que se fosse isso parece muito claro, porque tá tudo muito na sua cara, parece, mas ninguém falou isso no jogo. Nada fala disso. Porque no Mega Man X eles não citam nada do Mega Man original. Só a história do mundo. Tipo assim, o mundo passou aqui uns 2.000 anos. E no final da saga X, que provavelmente vocês não jogaram, porque, fala sério, acho que foi até o Mega Man X10. E a verdade é que depois do 7 ninguém deu a mínima porque o jogo tava bem... Na verdade o X é o 10, tá? Não, Mega Man X não é Mega Man 10. Mega Man 11 é uma série diferente. Não, ele começou como Mega Man 10. Então virou a série X. Então, ele começou como 10, aí depois que ele... 10,1, 10,2, 10,3. Não, então, aí depois que ele mudou. Então, o pior é que não, porque a saga do Mega Man vai até o 11. Não, eu tô falando, tipo assim, quando eles fizeram os markets e tudo mais, entende? Aí eu já não tenho certeza. Aí já não sei. Aí, tipo... Aí tem que comprar a revista da Nintendo aí, na Nintendo Brasil. O que eu saiba do Mega Man X é porque no Mega Man clássico, o Rock era o nome do cara, né, que virou Mega Man e é Rockman lá, mas no Mega Man X eu acho que só. Não, então, mas é porque, tipo, o jogo era pra ser o 10 mesmo. Não, mas isso é... Tá, curiosidade nerd, não precisa saber mesmo, não.
Ele Então, não influencia pro que acontece hoje. Se eu me lembro bem, a história passa primeiro o Mega Man, depois o Mega Man X, que o Mega Man X vai passando a parte do vírus, né? Assim por diante. Primeiro começa com os Maverick enlouquecendo lá, depois eles enfrentam, conseguem recuperar, depois aparece esse vírus, aí o vírus do Sigma vai avançando. Eu não lembro em qual série que ele termina. Não sei se é na 7 ou no 8. E depois dessa série tem um outro Mega Man, que tem um kill, que é Zero alguma coisa. Mega Man Zero, eu acho. Mega Man Zero, Baby. E aí, nessa época, você começa com zero, só que a tecnologia, o mundo já passou muitos anos do futuro já. E o final da SEGA basicamente não existem mais humanos. Caraca. Chega um momento que os humanos começam a se fundir com robôs, né? E até que no final da série só tem a única humana que sobra. E a sua decisão no final é de basicamente... No final o jogo te dá uma decisão de você acaba com os humanos matando ela ou você acaba com todos os outros seres. Aí, tipo, não faz sentido no mundo que todos os outros seres são os dominantes você matar todos eles para os humanos sobreviverem. Mesmo porque o Zero, que nessa série também já não era humano. Ele nunca foi humano. E aí os humanos são erradicados. E aí, por conta disso, dizem que tudo isso começou com a ideia do Dr. Willy lá atrás, que já estava planejando essas coisas ao longo do prazo. O vírus dele fez com que as coisas se rebelassem e por conta disso lá no futuro virou o vírus mais foda. Então, no fim da história, o Dr. Willy ganhou. Acabar com o ser humano mesmo. Depois de, sei lá, 30 jogos. Mas é claro que se fosse depender do Tilapia, né, só teria até o 3, eu acho. Podia ter acabado facilmente no segundo. Não tem muito mais do que... Cara, eu sequer lembro por que lançam mais de um desses Rocketman lá do classicão. Eles não são muito mais diferentes um do outro, assim. Eu acho que só aumenta o nível de dificuldade e os poderzinhos. Mas sabe que na época a gente não pensava, igual a gente tava falando aqui, a gente não pensa muito na história. A gente pensa na jogabilidade. A jogabilidade é o quê? Você começa com um personagem, ele tem poucos poderes, você enfrenta um boss, você ganha um poder novo e olha só que legal. Você testa esse poder, você dá esse poder contra outros bosses. A história? Fora essa história. Assim, e aí você fica muito feliz, você explora todas as possibilidades dos poderes, etc. Tá bom, o jogo foi legal. Lança um outro, você descobre que tem novos poderes, tem novos bosses, tem outras combinações. Caralho, isso parece massa. Então você joga de novo, porque tem outras combinações. Isso não é nem história, isso é só jogabilidade. Eu duvido que eu realmente goste tanto assim da jogabilidade, sei lá, Mega Man 6. Que alguém chegou no Mega Man 6 e falou: nossa! Agora sim, bom. Você entende que tem mais de 30 jogos e todos eles são a mesma coisa de basicamente tem 8 ou 10 boss, você mata o boss, pega o poder dele. Eu jogar isso, sei lá, quando eu tinha 10 anos. E você entende que mesmo assim é divertido pra um cacete, velho. Mano, é que, assim, que nem ele... Se passasse meu filho jogar hoje, ele também ia se amarrar, ele ia falar... Porra, mano, olha esse negócio, ia falar. Mas vou te falar, da série clássica eu não curto muito essa ideia de só pegar os poderes, não. Eu gosto muito da série X porque você tem a opção de ir atrás de armadura secreta. A série X foi a inovação. A série X foi a inovação. Mas de novo, isso aí. Cara, você fala que a mecânica é igual e tudo mais, mas as pessoas querem jogar. Não é à toa que ele conseguiu o crowdfunding lá de mais de milhões pra poder fazer aquele X9. O jogo foi mediano, filho, mas conseguiu, porque a pessoa quer e ele vai produzir. E pronto, velho. Amém. Filha da puta. Mas pelo fato de... Desculpa. Cara, tu tá jogando, filho da puta! Ai, que desgraçado, não! Caralho, velho. Espera ver essa porra dessa partida aí. Ai. Essa parte vai ter que ir. Não, tá. Continua. Aproveita que tipo, eu tô jogando meu. Tá. Caralho. Just like the